Fala pessoal, então essa foi a live que eu gravei com o professor Cauê Varela para o Instagram, tá? @professor Josué Vieira, com o título Poder Global, Religião Universal. Fica ligado, acompanhe com a gente que você vai gostar bastante. Então deixa eu fazer as apresentações, então pessoal, muito bom dia. Hoje estamos fazendo uma live muito mais do que especial, hoje nesse dia. Então, com a presença do professor Cauê Varela, o professor Cauê, eu vou deixar para ele fazer as apresentações dele mesmo, sobre o currículo, o Lattes dele ali. Mas, assim, é uma live mais do que especial, porque eu acompanho o Cauê já faz alguns anos, que a gente é amigo no Face, Cauê? Então, você que quiser, então, compartilhe essa live, Depois a gente vai tentar salvar ela e compartilhar lá no Facebook. Eu acredito que deve estar lançando também no Facebook, Depois a gente faz esse compartilhamento. Então, assim, eu tô fazendo uma sequência de lives, Eu comecei o assunto sobre escatologia. E aí, dentro do assunto de escatologia, não tem como a gente fugir dos assuntos sobre nova ordem mundial, sobre, enfim, globalismo, que é basicamente a estrutura, nós como cristãos que acreditamos na palavra de Deus, sabendo que a estrutura do governo do anticristo está baseado nessas ocorrências que estão acontecendo aí no mundo. E cabe a gente, como diz a palavra de Deus, a gente ser sábio. Quem for sábio, calcule o número da besta, disse João, E a gente está fazendo isso, calculando dia após dia, A gente está acompanhando aí. Professor, vou deixar o senhor falar, fazer a sua apresentação aí. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Aos que estavam aguardando a live, a gente pede desculpas aí pelo atraso, mas realmente foi uma limitação, porque eu comecei a minha área de estudos na área de tecnologia, mas fazem muitos anos, Então hoje em dia eu estou completamente perdido. Eu também. Na minha época, o computador top de linha era o Pentium 4, Então você vê que realmente já faz tempo, Basicamente assim, eu não gosto muito de falar de mim mesmo, eu costumo usar a premissa do professor Olavo, assim, o meu trabalho fala por mim, Então eu sou professor de filosofia, formado, salvo engano, desde 2017, eu acho, porque a faculdade para mim realmente foi bastante relevante nesse sentido. Sim. Foi só para pegar o papel, Eu cheguei a iniciar, e ainda estou inclusive, no curso de pós-graduação em psicanálise. É uma das áreas que eu gosto também de estudar. Então, do ponto de vista da acadêmica mesmo, eu estou no meio da minha pós-graduação de psicanálise, mas já era para ter terminado há muito tempo, mas a faculdade sacaneou, e aí logo em seguida entrou a pandemia, e eu não tive condições financeiras de continuar. Mas assim, eu me considero formado no sentido de estudos por conta própria, Eu realmente estou lá só para pegar o papel. Até uma Isso, é uma profissão também que nem exige muito a questão do diploma. Você vê, o próprio Freud, não tinha diploma em psicanálise, Aristóteles não era formado também, Então, assim, a gente tem que se adequar à coisa, Então, se eles exigem, a gente vai fazer a coisa certinha. Não pretendo clinicar antes de ter, mas eu já me considero formado na parte prática, digamos assim. Faz mais ou menos um mês e meio que eu me tornei colunista do Terça Livre, e mais ou menos uns 3 ou 4 meses que eu sou professor do Clube Campanholo também, da professora Ana Carolina Campanholo. Inclusive, a minha última aula que eu dei, até eu estou usando o livro aqui como equilibrista, fala justamente sobre isso, esse tema que a gente vai abordar hoje, que é a questão da religião global, até do anticristo, como você citou aqui, que é o livro O Senhor do Mundo. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim. É um livro que eu não conhecia o autor. Eu tive durante muito tempo um preconceito muito grande contra autores católicos. Acabei me convertendo ao catolicismo posteriormente, como você deve saber. Sim. Mas na época que eu era evangélico e protestante, eu era bem babaquinha mesmo, assim. Eu não lia autores católicos, sei lá por quê. São Tomás de Aquino pegava só a parte filosófica, fugia de Santo Agostinho, era bem infantil nesse sentido, Então, muitos autores bons católicos, cujo tema às vezes nem é o próprio catolicismo, eu fugia. Então eu estou correndo atrás do prejuízo nesses últimos anos, e esse livro assim caiu como uma luva, assim, porque eu não sei se você teve o privilégio de lê-lo, mas assim, ele deixa, por exemplo, 1984 no chinelo.
assim, em termos de previsões, assim. O próprio Papa Bento XVI falou que esse livro era praticamente profético, né? E você lendo ele, realmente ele é profético. A coisa chega num nível bizarro, assim, de assertividade do cara. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Eu tomei uma decisão muito, muito simples quando eu decidi escrever para o Terça Livre. Eu fui convidado, né? Mas assim, eu pensei, o que eu vou escrever, né? O Terça Livre é um lugar de gente graúda, né? De gente muito grande. E eu sou realmente eu sou realmente muito pequeno, né? Ontem mesmo parece que o Ítalo Lorenzo fez uma live ao lado do Eduardo Bolsonaro, né? Então assim, quem é Cauê Varela? Eles fazem live com o Figueiredo, o Paulo Figueiredo, isso, o cara da Jovem Pan, né? O Alan esses dias estava no Direto ao Ponto com o Augusto Nunes, né? Os caras são... Nossa, essa eu não vi, Sim, o Alan no Direto ao Ponto eu não vi. Ele, inclusive eu postei um vídeo, até um trechinho, um cortezinho no meu Face ali sobre a questão da... Porque também a gente vai entrar nesse assunto em relação ao STF ali, né? Sim, e daí sim. fez o Direto ao Ponto com a Leda Nagli. Sim. E o Alan lá tava fazendo assim, por videoconferência junto com eles lá, então só os caras graúdos. É que ele tá nos Estados Unidos, né, parece. Sim. Então assim, eu pretendo escrever sobre política, né, no Terça. Só que como tem gente muito graúda, eu realmente decidi pegar a minha área, que é a filosofia, né? Então, por exemplo, eu comecei uma sequência de textos lá, que é a minha pegada mais filosófica, que é a identidade de si mesmo, né? Quem é você por detrás das máscaras sociais, né? Pegando um pouco o livro do Erving Goffman, a representação do eu na vida cotidiana, é um sociólogo que faz uma análise muito interessante da vida, e eu tive mais essa pegada. Eu vou utilizar o Terça Livre como meio que um currículo, manja, assim, no sentido de, olha, daqui a 20 anos... não vou apresentar textos de política do dia, né? Por exemplo, o que o Bolsonaro falou, o Bolsonaro tomou leite, isso é nazismo ou não é? Então, assim, eu pretendo colocar umas coisas mais atemporais, não só para o meu crescimento pessoal, mas também para mais para frente eu poder utilizar, né? Porque, sei lá, daqui a 20 anos, o Bolsonaro uma vez tomou um copo de leite numa live e eu escrevi se isso é nazismo ou não. Mas, bom, e daí, né? Isso já passou, não vem ao caso. É que nem assisti hoje um debate, alguma coisa em relação a, sei lá, eleições de 89, já passaram, né? Não tem, fazem mais sentido. São poucos os malucos que fazem isso, né? Eu sou um deles, assim, né? De pegar o contexto histórico, mas assim, se a gente pegar, realmente somos poucos, né? Então essas coisas do dia, né? Realmente eu não foco muito. Até o Olavo mesmo fala isso, né? O Olavo então, exato, pra gente não focar na política do dia, porque isso não interessa. Se a gente analisar ali do ponto de vista estrutural da coisa, a gente tem que conhecer a estrutura dos pensamentos filosóficos ali, seja pelo menos do que eu hoje estudo, que é as próprias ideologias. E quando tu conhece a estrutura da coisa, tu consegue analisar muito melhor aquilo que tá então, exatamente, né? Assim, a minha mãe é a típica mãe do Zap, né? Assim, ela nesse sentido é chatinha, assim, né? Então ela manda todo dia alguma frase polêmica de algum político, né? Então ela é bem engajada, né? Ela é a famosa tia do Zap mesmo. Só que assim, não é um robô. Mais uma milícia digital. Só que assim, eu falei, cara, assim, chega, né? Assim, de política do dia, chega, né? É claro, a gente tem que selecionar, porque às vezes uma coisa ou outra realmente afeta de maneira mais longa, né? Como, por exemplo, uma reportagem da Veja falando do mensalão. De fato, foi do dia, mas a coisa perpetuou-se, né? A história mostrou que realmente era mais importante. Só que realmente pegar nesses pontos do dia, acho que não faz sentido. Um exemplo, né? Esse livro, O Senhor do Mundo, ao lê-lo, você entende muita coisa, né? Apesar de ser um livro distópico, que não tem, em tese, nenhuma necessidade com a realidade, que é uma ficção, mas você entende muita coisa do hoje vendo o que o cara escreveu em 1907, saca? Assim, então, realmente, a gente tem que ir na raiz, né? Eu acho que esse é o grande segredo da coisa. É um pouco daquilo que aconteceu com o o Aldous Huxley, quando escreveu O Admirável Mundo Novo. Sim. Quando tu lê O Admirável Mundo Novo, você vê coisas ali que na época, né, em 1900 e lá vai pedrado, quando ele escreveu, era distópico, né? E hoje já faz parte da sociedade, né? Então uma coisa meio... Não, olha o que o cara escreveu, né? Quem controla a mídia controla a massa, né? Então, assim... Exatamente. Né? Eu dei uma aula do prazer, né? Quando ele fala Nossa! Do prazer,
Perfeito. A ideia de não ter filhos naquela sociedade, e as pessoas que têm filhos, ou seja, proliferam o conceito de laços familiares, são justamente os cristãos, né? E alguns até atribuem que, na verdade, eu acredito plenamente nisso, que o Huxley tinha dados, tinha informações, né, privilegiadas de Unesco, não lembro se existia já na época, mas fundações de grande porte ali, principalmente da Liga das Nações, ali das Nações Unidas. Ele tinha informações assim, tudo aquilo ali que ele escreveu, nada daquilo ali era uma ficção, na verdade aquilo ali já era um planejamento estrutural, né? Eu nunca fui a fundo nisso, né, na verdade, mas eu já ouvi alguns comentários de fontes que eu confio, de que realmente ele queria chutar o balde, ele queria meio que denunciar um negócio que ele já estava envolvido e ele viu que não ia dar muito certo. E ele decidiu escrever uma ficção. Ele tinha um irmão, né, parente dele que trabalhava numa coisa dessa. Alguma coisa assim. A mesma coisa o 1984, parece que ele estava envolvido em umas maracutaias e tal, mas eu realmente nunca fui muito a fundo nisso. É por isso que eles perderam, para mim, certa importância quando sob o manto do Senhor do Mundo. Porque o Senhor do Mundo, ele fez assim, previsões que realmente são assustadoras. Já entrando um pouquinho no tópico, né? Sem dar spoiler, realmente está bem na introdução do livro, está nas primeiras páginas, são dois padres conversando, e um deles falou assim, poxa, quando é que o mundo ficou desse jeito, né? Com essa desgraça toda? E o cara falou assim, olha, realmente foi em 1917, né, quando o comunismo tomou o poder, né, e se tornou governo. Bom, nos dias de hoje é uma informação óbvia, né, realmente em 1917 foi a primeira experiência comunista enquanto governo, né, antes era apenas no papel, era um governo teórico, né, mas ele entrou em prática, né, na praxis marxista a partir de 17. Só que isso se torna impressionante quando você vê que o cara escreveu isso 10 anos antes, né? Ele escreveu isso em 1907. Então, assim, se foi um chute, vamos combinar que foi um belo chute, né? Porque foi um belo chute. Em 1917... Então. Não é? Assim, em 1917, você pegar historicamente, o marxismo não tinha ganhado nada, né? Nenhuma eleição na Europa, né? E o cara falar que ele tomou o governo e praticamente se tornou dono do mundo em 1917, realmente é de impressionar, né? Não só isso, o cara fala de artefatos levados por Vollers, né? Vollers, for fazer uma imagem mental, seria um Zeppelin com asas, né? Andando em altas velocidades. Bom, ele está antecipando o avião. Né, que surgiu depois da Primeira Guerra, e durante a Primeira Guerra Mundial, e ele jogava artefatos que queimavam cidades inteiras instantaneamente. Né? Bomba atômica. Bomba atômica, né? Ele não usa esse termo de jeito nenhum. Ele fala da União Europeia. Sim. Né? Ele fala que o continente europeu virou um país, né? Junto com a África, ali, que na época fazia parte da Europa. Bom, a União Europeia foi começar a ser pensada... biblicamente comprovado, né? A Bíblia já falava neles. Sim. Coisas que a Escritura já fala, né? Os pés da estátua, como diz Daniel, né? E assim, e o cara, você pega a biografia do padre, do Robert Hugh Benson, que escreveu o livro, ele não era ninguém. Assim, ele não era envolvido em nada, ele era um filho de um grande anglicano lá na época, que acabou se convertendo ao catolicismo. Mas assim, do ponto de vista político, ele não era ninguém, tanto que o que ele escreveu na época não foi levado a sério por ninguém, né? Uhum. Mas realmente, diante disso, eu vejo que é uma obra muito maior, que tanto 1984 como o Admirável Mundo Novo, não só no sentido de previsões, mas no sentido de que realmente parece que foi o Espírito Santo que guiou o cara. Porque você vê que ele não tinha informações privilegiadas, não tinha nada. E é aquela coisa, né? Se o cara acertou no começo, acertou no meio, por indução, eu percebo talvez ele acerte o fim, né? E o final do livro não é bonito, né? Já antecipo que não é muito agradável, então realmente dá um medo, mas um certo alívio que talvez eu não esteja vivo quando a coisa acontecer. Ou Jesus volta e leve nós, né? Talvez. Então, exato. Que eu quero fazer também uma indicação de livro, acho que o professor já deve ter lido esse aqui, o Daniel Lopes, não sei se o senhor acompanha o Daniel Lopes. Sim. O pastor, ele indica esse livro aqui, né? Que eu falo para todo mundo ler esse livro, e realmente esse livro aqui é o Política, Ideologias e Conspirações, do Gary Allen, que ele pega toda a estrutura do pensamento, como é que funcionam as coisas por trás, nos bastidores do mundo, né? As ideias, né? Por trás das ideias, né? Quem é que comanda a coisa, que ele fala ali sobre o próprio Manifesto Comunista, né? Foi algo encomendado, que o próprio Gary Allen fala, né? O Manifesto Comunista foi algo encomendado por uns caras que depois ficou
conhecido pela chacota, que é o termo Illuminati, né, que eles fazem questão, que é uma forma também de que ele mesmo fala no livro, né, uma forma de se eliminar um conceito, uma ideia, uma denúncia, é você fazer chacota daquela denúncia, que inclusive foi sobre os Illuminatis, né? Ficaram tão expostos que acabaram a forma que eles utilizaram para se colocar, se invalidar a informação, era fazer chacota dessa informação, né? Hoje a gente fala, eu sou dos Illuminati, o Illuminati, não sei o quê. O Illuminati virou sinônimo de... o Illuminati virou sinônimo de chapéu de alumínio hoje em dia, né? Exato. Assim, só os malucos acreditam. Uma coisa assim, né? Só que assim, eu não separei o livro aqui, porque não o tema dele não é esse, né? Então eu não vi necessidade, mas ele tá ali atrás. É um livro chamado Libidos Dominandi. Libidos Dominandi. Então, é um calhamaço, e a parte introdutória dele, ele explica a origem do que a gente chama hoje de o Illuminati, né? Os Iluminados. Ele explica a origem da coisa, né? E depois ele explica também a parte, e aí ele entra no assunto, que é o tema do livro, mais a parte sexual, né? Mas ele, assim, quando eu vi a origem daquilo, historicamente, né? Com dados históricos mesmo, verificáveis, você pode verificar a coisa. Eu falei, bom, não é tão coisa de chapéu de alumínio assim, né? Porque realmente a coisa é histórica, né? Não é negócio de maluco. Uhum. É claro que o pessoal pode exagerar uma coisa ou outra, né? Tipo, a minha mãe, de vez em quando, dá uma exagerada, o pessoal mais assim, absurdo, assim, nossa, o Blue Book, não sei o que. Bom, aí realmente é mais complicado, né? Mas a coisa realmente existiu, né? E, de fato, um plano estratégico a longo prazo também existiu. Né? E o que a gente vê lá no ano de 1800 e poucos, os caras falando acontecendo agora, bom, não era tão absurdo realmente, pelo menos do ponto de vista político e estratégico. Mas falando em indicações de livro, bom, o básico, né? O Alexandre Costa, Nova Ordem Mundial. Sim, Nova Ordem Mundial. Esse é um livro excelente também. Um debate que na época eu acompanhei meio que simultaneamente entre o Olavo de Carvalho e o Dugin, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Porque na época foi um debate via cartas, né, para quem não sabe, um escrevendo carta para o outro, e aí um refutava o outro. E na época o professor Olavo escrevia as cartas, mandava e comentava no curso online de filosofia as suas respostas. Então meio que acompanhei ao vivo e depois eu peguei o livro. Esse é uma livro coisa meio que eu não... impensável para nós hoje, né? Hoje a gente temos em live e o cara fazer uma carta... Mas faz sentido, porque você pode estruturar tanto a sua argumentação como a sua resposta de uma forma muito melhor, né? Sim, Quantas vezes a gente faz um vídeo, depois revê o vídeo, puxa, eu podia ter falado isso ou aquilo, né? Esqueci dessa referência. Ó, esse livro aqui eu não li ainda, eu recebi de presente, mas ele fala também sobre o Clube Bilderberg, né? Os Donos do Mundo. É um livro que eu preciso ler em breve. E que não tem, mas tem ligação com a nossa conversa, é esse daqui, ó, A Fé Revolucionária. Sim, com certeza. Né? Fire in the Minds of Men, do Sim. James Billington. Que Sim. Inclusive foi esse livro que eu comecei a estudar a origem do pensamento gnóstico, né? Porque eu estudei em Colossenses capítulo 2, ali, né? Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios, já numa intenção de bloquear a influência dos gnósticos dentro da igreja no primeiro período. Ele conseguiu dar uma abafada nos gnósticos ali, né? Tanto que durou até o período da Idade Média. Mas quando tu lê, por exemplo, como é que é o nome dele? O Eric Voegelin. Quando o Eric Voegelin fala sobre gnosticismo, a minha influência maior ali é na Nova Ciência da Política. Esse é talvez o livro que mais me influenciou. E aí você vê que existe uma estrutura, pelo menos do pensamento, tanto o pensamento comunista, o socialismo, né? O pensamento revolucionário, a estrutura do pensamento dele, na verdade, é espiritual, né? Algo que vem de uma experiência espiritual e depois se transforma num movimento político, né? Mas basicamente ele é espiritual, e a influência agnóstica, né, que aconteceu ali na Idade Média, principalmente pelo Joaquim de Fiore, né? Joaquim de Fiore, que cria ali todo aquele conceito, né, das 4 eras, as 3 eras, né, que ele chama. E aí esse conceito das 3 eras vai se desenvolver no pensamento revolucionário francês, vai se desenvolver depois no comunismo, no socialismo e no comunismo, né? Então é uma coisa que é uma origem espiritual, e a gente entra na nossa e aproveitar já para esse gancho para a gente entrar no nosso assunto, que é essa ideia de uma religião universal, um poder global e uma religião universal. Tem um livro até
inclusive, que é de um padre que eu utilizo bastante, que se chama Poder Global e Religião Universal, né? Eu não lembro agora o nome do autor, mas qual que é a sua visão hoje, professor, dessa ideia de um poder global? Nós já estamos encaminhando praticamente e que nós estamos com 97% da estrutura desse poder já montada, né? Então, qual que é a sua opinião nesse sentido dessa ideia do poder estabelecido, essa nova ordem estabelecida no mundo? Principalmente pós-pandemia, né? Assim, pegando assim, um gancho que aparentemente não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que no final a gente vai ver que tem uma ligação, a própria pandemia, né? A pandemia, na minha opinião, aqui vale uma ressalva muito, muito grande. Toda vez que alguém pergunta para mim, e eu tenho fugido muito de debates, né? Acho que tem uma frase maravilhosa: quanto mais você estuda, menos você quer debater o que você estudou, né? É verdade. E São Tomás de Aquino fala que você tem que debater com alguém que esteja atrás da verdade, né? Então, se o sujeito não está atrás da verdade, não tem esse senso comum, né? Ele puxou de Aristóteles essa premissa também. Você não adianta perder tempo, né? Então, realmente, quando alguém me pergunta e eu vejo que a pessoa está interessada em responder, eu sempre falo: olha, o vírus está aí, ele é real, né? Fatalizou aí milhares de vidas. No entanto, não dá para negar que foi feito um experimento político nessa brincadeira, né? Porque, literalmente, do dia para a noite, o mundo ganhou um hábito novo, né? E isso realmente, se não é o maior experimento social que a humanidade já viu, eu desconheço outro, porque você tem noção que dentro do nosso próprio país, né? Se eu moro em São Paulo, se eu vou para o Sul, assim, é uma cultura completamente diferente, né? Hábitos diferentes, até a linguagem difere, né? Em algumas expressões, né? Se eu for para o Nordeste, como eu já morei 6 meses no Nordeste, é uma cultura muito diferente também, né? Um modo de vida diferente, hábitos diferentes, que dirá outros países, né? Então, realmente, eles conseguiram implantar um novo hábito no mundo inteiro. Então, imagina a dificuldade disso. E foi um experimento social. Fizeram uso político da coisa, né? E eu acho que isso não é o objetivo deles, né? Eles fizeram assim um teste realmente. E o grande culto nessa brincadeira foi o culto à ciência, né? Até uma ex-aluna minha, que é mais à esquerda, com a né? Revolução Francesa, né? Lembrou Isso, exatamente. Uma ex-aluna minha colocou lá no Facebook dela a foto da carteirinha, né? Porque se você não tira a foto, não faz efeito a vacina, né? Você sabe. Então ela tirou lá a foto. O pessoal ela tirou a foto da carteirinha. Tem uma rádio Arapuru aqui na cidade, que é a rádio famosa da cidade, eles têm no Face, daí o pessoal começa a postar foto das vacinas, daí eles comentam embaixo: tá, mas faz efeito se eu não postar a foto? É quase uma histeria, né? Tá quase uma histeria, né? Quase não, uma histeria propriamente dita, né? Eu vi, pra te ter uma ideia, um comentário do Rodrigo Constantino sobre essa questão aí, nós falamos a palavra vacina, capaz do Zuckerberg tá escutando nós nessas horas. Mas o que acontece? Eu vi umas pessoas também, experienciei, de gente colocando assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida, no dia em que eu fui vacinar. Não, pera lá, é um imunizante, é um remédio, é uma coisa que deveria ser uma coisa comum, mas não. Criou-se um estado de histeria coletiva, onde essa ideia a ciência vai nos salvar deste grande mal que está vindo, né? E está por aí e tudo mais. Então, a minha mãe comentando aqui, não mostrei a minha foto da minha vacina, mas não vai fazer efeito. Postou foto, não vai fazer efeito. Não valeu. Então, e ela postou a foto mais ou menos nessa pegada, assim, ela escreveu: viva o SUS, viva a ciência e fora a genocida, né? Assim, eu não vou dizer que é vergonha, porque realmente eu não programo ninguém nos meus alunos, assim, eu simplesmente dou as minhas aulas, a pessoa aceita se quiser, né? Mas realmente é uma ex-aluna minha. Não é pai de ninguém, é pai do teu filho. De jeito nenhum, Então, assim, esse culto da ciência realmente foi outra coisa que saltou aos olhos para um observador um pouco mais atento, né? Porque eu até postei um vídeo há um tempo atrás no meu perfil do YouTube. Porque, assim, o que é a ciência? Quando o nego fala assim, viva a ciência. Bom, em primeiro lugar, fica uma pergunta implícita: qual ciência? Qual ciência? Porque, assim, você está falando da geologia, você está falando da astronomia, qual ciência você está falando? Da biologia ou da ciência médica? Então, né, se o sujeito fala viva a ciência médica, viva a medicina, beleza,
passa, né? Agora, perceba que esse discurso... A ciência é um elemento, é uma entidade ciência, né? Quase como uma entidade ciência. Dentro do símbolo, quem estuda Jung aí sabe, né? A ideia de criar elementos simbólicos, né? Eu até diria assim, quando eu fiz a minha pós, eu fiz enfim, aplicado à propaganda, mas a propaganda utilizava elementos religiosos que se aplicavam à mágica, né? A propaganda utiliza muito isso. A Coca-Cola usava, por exemplo, o elemento X, que dava a ideia do elixir. E esse conceito desse imunizante, da picadinha, as pessoas criaram dentro dela uma entidade chamada ciência. Tu vê isso dentro da própria CPI, aquela bobagem lá. Sim. Né? Uma médica com 30 pós-graduações é chamada de ignorante por um cara que, em nome da ciência, dessa entidade ciência, sim, e essa entidade ciência né, coloca um elixir da vida ali que vai te dar é quase uma coisa religiosa. Quem estuda linguagem, né, quem estuda simbologia, consegue perceber que existe essa histeria coletiva num sentido assim, agora veio a salvação, agora veio o novo, né? Você vê os caras, nós queremos vacina. Cara, a vacina é um meio de se imunizar, mas você cria um elemento, quase que uma preparação, isso é a minha opinião, né? Cria quase uma preparação para a vida para alguma coisa maior, que é o que vai vir, né? É exatamente isso. A minha esposa, inclusive, falou assim, nossa, eu tô meio receosa de tomar a vacina, né? A gente tomou a primeira dose. Mas, assim, eu falei pra ela, assim, não deposite sua fé de que a vacina vai fazer isso ou aquilo, porque não vai. Tarcísio Meira morreu esse dia. Exato. Né? Tarcísio Meira, Tarcísio Meira, cara. Só mais um caso isolado, né? Só mais um caso isolado entre milhares, né? Assim, de gente que toma as 2 doses e morre. Aí você pensa assim, mas ninguém disse que a vacina evita de morrer. Disse sim, né? Eu peguei os prints da Prefeitura de São Paulo e o próprio João Dória falando que depois da segunda dose é 0 chance de morrer. Ele tá gravado isso. Não sei se ele teve a pachorra de apagar, mas a internet não perdoa, tá gravado. Deus perdoa a internet, não. Então. Então, assim, e outra coisa, né, que para quem observa com um pouquinho mais de atenção também percebe, né, porque no final das contas, quando você cultua a ciência, você está excluindo alguma coisa, né, e do quê? O que você está excluindo? A religião, porque é a velha falsa dicotomia que foi criada, é uma dicotomia, mas é uma falsa dicotomia entre fé e ciência, né. Então, se você cultua uma, parece que automaticamente a outra está excluída. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que, na verdade, os maiores cientistas do mundo foram religiosos, né? Newton, Galileu, Pascal, Mendel, todos eles foram religiosos e, às vezes, especificamente cristãos, diga-se de passagem, né? Então, essa dicotomia existe só na cabeça deles, mas parece que é realmente uma tentativa de exclusão, né? Então, assim, se enaltece um em detrimento do outro, né? Mas quando você pega o que é esse objeto de enaltecimento, a viva ciência, porque é uma narrativa pronta, porque assim, você me desculpa, não dá para dizer que a coisa é orgânica, porque de um dia para a noite o mesmo discurso está no mundo inteiro. Então, ou existe um inconsciente coletivo, que eu de fato não acredito que exista, ou realmente é uma narrativa pronta, porque se me dizer que amanhã, sei lá, vai um caso de estupro aí de uma famosa, um caso de assédio sexual, qualquer coisa desse tipo, e aí no mundo inteiro vem mulheres levantando a mesma placa com os mesmos dizeres, só mudando a linguagem, você me desculpa, não dá para acreditar que isso é orgânico, não dá. Você vê que o que realmente é orgânico, por exemplo, no caso da política, são as manifestações da direita, e elas são completamente dissipadas. Você vê gente defendendo a monarquia, você vê gente defendendo a ditadura militar, você vê gente defendendo aquilo, tipo, é completamente dissipado, né? A coisa é meio assim, você joga e vai, né? Tanto que os próprios liberais, né, que estavam com a gente lá em 2014, 2018, né, no próprio lado, o pessoal do MBL ali, que hoje é o que e o novo, né, que estava ali em 2018, se dissipou, os caras tentaram né, pegaram carona ali para tentar se levantar e se dissiparam nesse sentido, né? Mas sabe que o Olavo de Carvalho já tinha falado deles, né? O velho tava sim. Velho, olha, fala que o velho fala palavrão, que é uma desgraça. Velho, Deus que me perdoe, fuma que parece uma chaminé.
Mas eu gosto do velho, cara. Cara, quando ele falou, quando ele começou a falar do Kim Catacoquinho, enfim, dessa galera, lá em 2017, 2018, que ele falou ali, inclusive, do impeachment da Dilma, né? E tu via que ele já avisava, ó, essa galera... Ele fala uma frase bem bagaceira, que tá certo, mas eu não vou repetir aqui, por causa, respeito o meu público, mas assim, ele já previu que isso iria acontecer, né? Homens moles, né? A gente tem aí, dentro desse paradigma, aí uma ausência de masculinidade nesse sentido, né? Você não vê, por exemplo, deles ali, você não vê essa... Do máximo o Arthur Duval, e olha lá, ainda nenhum deles é casado, tu já percebeu nesses caras aí? Eles não são casados, não tem filho, não tem família, né? Geralmente são jovens na idade nossa, então quando tu vê que cara que não tem família, não procura ter filho, não quer casar, não sei o quê. É no mínimo estranho, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Essa gente realmente passa desapercebido por mim. Pra mim, eu não ligo pra eles. Mas você puxou uma coisa interessante. Realmente, nenhum deles tem família, não tem nada, nenhum né? Deles tem família. Nenhum deles tem família. E eu peguei isso, assim que eu peguei esse pau. O Arthur, o Duval ali tem um jeito, né? A gente não sabe, o software tirando o Holiday, que ele afirmou que a sexualidade dele, os outros a gente não sabe. Tu não tem essa firmeza, tu não tem uma firmeza de caráter, que aí entra a questão do cristão nessa circunstância. Eu fico muito assim com quem se diz cristão e não está percebendo as coisas. Graças a Deus, os tios do WhatsApp e as tias do WhatsApp são pessoas antigas. Que tem uma estrutura familiar antiga e daí consegue perceber, ó, esses aí são bunda mole. Pra nós não... É aquele perfil que eu não sei se é verdadeiro ou falso até hoje, né? Daquele velho, eu esqueci o nome dele agora, mas que faz meme pra caramba. É um perfil de um velho que posta assim, a final de semana chegou churrasco e pitu, né? Eu não conheço. Eu esqueci o nome, mas é um meme famoso, eu não sei se ele existe de verdade. Mas assim, quem é das antigas sabe disso, né? Realmente a banda top, porque eles nasceram nessa condição, né? E a nossa faixa etária dos 25 aos 35, 40 no máximo, pegou a transição, né? Ou seja, a gente viveu um pouco esse período, mas esse período passou, né? Agora, essa molecada de 20 anos, 22, 23 anos, nasceu nessa condição, né? Eles não viram como é que era antes e realmente não entendem. Porra, o meu maior sonho da minha vida era ter uma filha, né? Hoje eu tenho 2 filhos, tenho um moleque que vai fazer 2 e uma menina de 11. Pra ter uma ideia, eu tenho 32 anos, faço 33, uma menina de 11, ou seja, com 21, 22 anos eu tava com filho. Já começou cedo os trabalhos. Eu casei com 19 para 20, né? Assim, de me juntar com a minha esposa por necessidade, porque a gente fazia faculdade no mesmo lugar e morava muito longe. Vamos alugar um lugar lá pra gente morar perto da faculdade? Vamos. E aí ficou, né? São 13 anos juntos. 13 anos aí. Então, assim, poxa, né? Eu acho que é uma coisa meio óbvia. Não falo para começar tão cedo quanto eu, né? Que seja mais preparado do que eu. Mas, assim, quem realmente chega aos 30, 30 e poucos sem ter uma mínima raiz, realmente é de se desconfiar, né? Agora, voltando ao assunto de ciência, né? O Olavo uma vez deu uma aula, acho que eu achei maravilhosa. E aqui cabe uma ressalva também. O Olavo dos palavrões é só o Olavo das redes sociais. Para quem faz o coffee, assim, raríssimas vezes ele fala palavrão, realmente. Eu acho que é um marketing dele e, de fato, eu imagino que funcione. O cara tem que eu acompanho ele no YouTube só, né? Eu acompanho ele no YouTube. No YouTube é uma pegada diferente. Não, no YouTube é escrachado, realmente. Tinha aquela rádio, né, de 2009, 2010, né, a Rádio Voxley, que ele fazia. Ali ele escrachava também, xingava. Eu vi uma rádio que ele xingou o ministro do STF, xingou de tudo que é nome, os caras não fizeram nada. Os caras realmente ficou com medo. Não vão fazer. Não fazem, não pelo menos contra ele. E ele fala assim, olha, o que é a ciência? A ciência é um recorte da realidade. Né? Então, assim, você pega um único evento, por mais simples que seja, né? Sei lá, uma pessoa tropeçou na rua, você pode chamar inúmeros cientistas de áreas diferentes para analisar o mesmo fato, mas não existe uma única ciência que analise o fato como um todo, né? Sim, então, tanto que biologia e química às vezes divergem os dois. O cara que é evolucionista biólogo, o químico vai dizer, isso aqui pela química não vai acontecer. As próprias duas ciências divergem. Não, e fora que não só há divergências entre as ciências, como também há uma questão óbvia, né? A ciência muda. Né? Então, de fato, há centenas ou milhares de anos atrás se tinha uma concepção de realidade, ainda que seja mitopoética, como no caso da mitologia grega,
que vai mudando com o tempo, né? Algumas permanecem, algumas são confirmadas depois, né? A teoria da relatividade foi confirmada, né, com ecos de fundo, análise aí do universo que veio posterior, mas realmente a coisa está em mudança. Então, quando você fala viva a ciência, tá na cara que é um discurso pronto anti-religião. Né? Eu acho que a coisa é muito clara. Desse ponto de narrativa, para não ter que citar obras magníficas ou difíceis de ler, é muito interessante a gente assistir aquela série House of Cards. Né? Que é uma série. Fala, mas eu não... Assim, eu assisti ela 2 vezes, acho que 3. Tem uma parte lá que eles querem quebrar um político. E aí eles falam assim, bom, como é que a gente vai quebrar esse cara, né? Bom, ele tá com um problema com os professores estão meio pé da vida com ele. Tem algum professor que sofreu alguma coisa específica? Tem esse daqui que sofreu um cano do trabalho, por exemplo, não lembro agora. Então vamos por uma narrativa. Fica, tipo, dias pensando com a equipe uma frase de efeito. Quando alguém solta a frase, ele fala, puta, essa aí vai dar legal, essa vai dar bom. Aí eles soltam uma frase e tá no país inteiro, em segundos, assim, o país inteiro, todos os noticiários, todos os jornais, todos os sites, todos os professores alinhados, eles estão falando aquela frase. Aquilo ali mostra, de uma forma ficcional, ou não sei, como que é essa estrutura de narrativa, né? E como que ela funciona, realmente é assim. Você vê no Congresso, aqui no nosso caso, na nossa realidade, é quase que assim, caricato. As pessoas falam as mesmas frases, sem ter o cuidado até de tentar mudar. Os discursos são os mesmos, né? O famoso ipsis literis, né? Exato. Então, você vê, eu vi um debate há um tempo atrás, eu estava trabalhando de Uber até no dia, e aí o João Dória entrou ao vivo na Jovem Pan, e ele, quando foi questionado sobre sei lá o que pelo Rodrigo Constantino, ele começou a falar ao vivo, na maior rede de São Paulo, não sei se é do Brasil, mas de São Paulo, uma das maiores redes de rádio, do Brasil, falando assim, não, você é um terraplanista, você é um negacionista, e começou a repetir isso. Os adjetivos Peraí, pejorativos, né? Peraí, entre eu e você aqui, se a gente tiver uma discussão, eu posso até falar, você é um terraplanista, não sei o quê. Peraí, o cara é um político, o cara é governador do maior estado da nação brasileira, falando de vacina, e ele usa uma coisa como terraplanista? Tipo, o que tem a ver, sabe? Não, e negacionista, negando o quê? O cara fez uma pergunta, sabe? Ele não fez uma afirmação, percebe? Do ponto de vista da lógica, não faz o menor sentido. Por quê? Porque é o discurso pronto. Ele já estava com o discurso pronto na cabeça, assim, tipo, parece uma programação neurolinguística mesmo, assim. Se o cara falar A, você já tem a resposta A, B e C, sabe? Parece que é automático. Hoje você falou assim, olha, vamos analisar o vírus. Então você está dizendo que a vacina não existe, você está dizendo que o vírus não existe. Não, mas olha, lá na gripe aviária morreu mais gente. Não, então você está dizendo que ninguém morreu. Percebe? Então, realmente é um discurso que é pronto. A eliminação do debate, né? A eliminação do questionamento. Exato. Né? Exato. E tu vê um plano global nesse sentido, eu particularmente estudo bastante, né? Estudo não, né? Mas a gente pesquisa, a gente é curioso nesse sentido. E você vê que existe uma estrutura aí. Eu cito os nomes, né? O famoso Rothschild, por exemplo, ou a galera ali do. Como é que é o nome daquele velho sem vergonha lá? Meu Deus do céu. O dono do mundo. Os Simpsons falam muito dele. O velho que tá morrendo, aquele. Parece como é que é o nome dele? Eu esqueci, Soros, deu branco. Soros. Eu vi, por exemplo, tem um documento que depois, se tu quiser, eu compartilho contigo alguns documentos referência a uns testes de vacina que foram feitos em 2014. Comprados, o aparelho que faz o teste de vacina foi patenteado e comprado as patentes, enfim, lançado essas patentes em 2014 pela equipe do Soros. Tá, eu tenho o documento aqui. Tá lá. Como é que eles dizem assim? O lançamento foi em 2020, tá lá na data de lançamento. Mas tem uma parte do documento que tu consegue ler que é quando ele foi programado para ser lançado. Sim. Na programação para ser lançado, tu tem ali em 2014, 2015. Então é um troço que chega a ser espantoso, pelo menos quando tu começa a descobrir as coisas, meu Deus do céu, mas isso aqui o troço foi planejadíssimo, foi propagandeado. Lembra daquelas propagandas dos caras que tinha do coronavírus?
na China, que as pessoas caíam mortas no chão, aquilo ali, tem Uhum. gente hoje já dizendo que aquilo não foi projetado, né? Foi Sim. colocado Não, você pro vê que pessoal. saiu recentemente umas fotos, né? Até o G1, para o G1 Sim. noticiar uma coisa negativa a respeito da China, realmente é porque não dá para segurar mais. Mas há uns 2, 3 meses atrás saíram umas fotos de morcegos dentro do laboratório. Eu não vou ter a fonte agora, Uhum. mas eu tava com essa fonte, onde um dos maiores, se eu não me engano, foi o descobridor do vírus do HIV. O cara que descobriu o vírus da AIDS, né, o HIV. Ele falou que do ponto de vista genético é impossível o coronavírus ter sido espontâneo na natureza, por mais que tenha sido uma aberração no sentido assim, olha, um sujeito comeu um morcego e deu ruim no estômago do cara e surgiu o vírus. Ele falou que do ponto de vista genético não é possível. Não pega, humano. Não então. tem. Tanto que quando em 2014 eles fizeram o teste lá em Wuhan, e tem essa reportagem, e o Facebook me bloqueou por causa disso. Eu coloquei a reportagem em 2014, que eles estavam começando a fazer testes para eliminar, assim, precisaria teoricamente de um terceiro fator, um terceiro animal para poder passar para o ser humano, senão diretamente não pega. Então eles estavam tentando um teste, era um potencializador de vírus. O que aconteceria se tirasse esse terceiro e fizesse uma ligação direta entre o ser humano? Por que nós não conseguimos vencer com os anticorpos? Porque não existe na natureza uma forma de pegar coronavírus. Exato. Nós não pegamos, o ser humano não pega nesse sentido. Cachorro pega coronavírus. Nós não pegamos. O corpo não produz anticorpos porque ele não sabe o que é aquilo ali. Exato. Corpo, exato. Né? Então, mas aí surge uma coisa muito interessante que não é incomum a gente encontrar, na verdade é bastante comum. Quando você coloca esse tipo de carta na mesa, tipo assim, olha, tá vendo, em 2014 aconteceu isso, sobre uma coisa que aconteceria 5 ou 6 anos depois. Ou então o próprio cara lá, que é um Nobel, que essa fala dele ficou abafada no mundo inteiro, mas se você acha um Nobel, ele foi Nobel de Medicina, uma coisa assim, que o cara que descobriu o vírus do HIV falando, olha, isso aqui não dá para pegar, assim, não é do ponto de vista natural, por mais que você fale assim, uma aberração, né, um animal, um ser humano, um animal que não é da linha de consumo normal do ser humano, tal, e deu o que deu, isso não é possível, realmente o vírus não tem essa estrutura. Ele ainda fala, eu preciso fazer outras análises, mas não, de fato, essa parte de natural, de espontâneo, de orgânico, não pode ser. Aí, tempos depois, começa a pipocar fotos de morcegos dentro do laboratório de Wuhan, né? Que ele sempre negou que havia, né? Então, o G1 noticiou isso. Vocês podem buscar, que está lá disponível. Ou não aí, quando você aí quando você coloca na mesa, aí você fala, bom, então, peraí, você está me dizendo que um governo criou um vírus que atingiu sua própria população? Isso é um tiro no pé. Bom, eu escutei muito isso, né? Não só nas pessoas que eu conversava, mas observando alguns debates aí nas redes, porque, como eu disse, eu não debato mais, mas assim, eu estou presente no Facebook, né? Mas no Facebook eu entro para fazer propaganda dos meus cursos e ver meme, né? Porque realmente ali virou uma espécie de Sheol, assim, o negócio é bem tóxico. Mas eu acompanho. Mas eu acompanho, assim, né? Eu tenho lá sites da Jovem Pan, eu sigo Folha, eu sigo esses canais para estar por dentro não só da narrativa oposta, mas também de como as pessoas reagem. E esse tipo de comentário, tipo assim, ó, você está dizendo que um governo criou um negócio, mas matou a própria população, né? É um tiro no pé, é burrice. Velho, assim, é um cara que o passado do sujeito é de uma semana. Você pega livros como o Livro Negro do Comunismo, você pega a biografia do Mao, você pega a história da Rússia. Os caras mataram 30, 40 milhões de pessoas, sabe? Numa canetada. Pega o Gulag, cara. Exato, Gulag, né? Tu vê a população em si era maltratada, não. O que interessa é o poder do governo, é uma estrutura. Qual que é a maior arma descoberta por esses caras? Não foi a bomba atômica, não foi fuzil, foi a fome. Eu estava vendo ontem uma entrevista É verdade. Aquela cubana que mora aqui no Brasil, eu esqueci o nome dela agora, que trabalha para o governo. Martínez lá, não sei o quê. Alguma coisa Martínez, né? Ela dá entrevista direto na Rádio Jovem Pan. E ela falou assim, olha, o meu povo lá, assim, lá em Cuba eles ganham uns 7 ovos por mês para consumir, né? É a cesta básica deles. E assim, e eles estão malnutridos, né? E assim, malnutridos e desarmados. Então, como que eles vão reagir, né, a um governo totalitário? Não dá, você não tem nem força física para isso.
A força mental também ajuda bastante a declinar num estado de fome, de miséria. A endorfina, né? Essa parada cerebral, assim, você fica mal, né? Você não tem ânimo para reagir e ainda que tenha, o corpo não responde, né? Bom, quem descobriu isso foi Stalin, né? Você vê o documentário lá que está disponível até no livro também do Livro Negro do Comunismo. Ele em 6 anos matou 6 milhões de pessoas, sabe? Sim, numa canetada. Ele cercou a cidade, não tirou todos os grãos da cidade, uma cidade camponesa, tirou tudo dos caras, né? Tudo. Sim, eles conseguiram esconder pouquíssimas coisas, fechou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Mais ou menos 6 meses depois, o exército entrava lá, era uma cidade de zumbis. Era uma cidade de zumbis. Eram mortos-vivos, assim, eram pessoas morrendo na cama, assim, a pele e osso. E eu, quando vi esse documentário a primeira vez, eu achei, assim, meio estranho, porque é literalmente pele e osso, assim, eu sou gordo, ok? Mas você vê a pessoa, você conta os ossos do cara. Aí você pensa assim, bom, qualquer idiota sabe que você tem pele, músculos e ossos, né? Embaixo dos ossos, os órgãos, né? Apesar que a pele também é um órgão. Mas cadê o músculo do sujeito? Porque assim, você vê o osso, né? Aí eu fui pesquisar, porque eu sou curioso nessas coisas, e eu vi que quando você chega num estado de fome tal, e você não tem mais energia, o seu corpo consome o último recurso de energia que ele tem, que são os músculos, né? Então o músculo vira uma espécie de lençol, assim, ele meio que, ele tá ali, ele existe, mas assim, ele é sugada toda a energia dele, né? E eu li também que quando chega nesse nível, por mais que você pegue o sujeito e comece a alimentá-lo novamente, não adianta mais, né? Porque assim, é só questão de tempo para morrer. Ou seja, pensa no cara que faz isso com uma caneta, né? Porque foi um decreto dele, né? Ele não precisou dar um tiro, percebe? Nos vídeos que mostram os caras jogando os corpos nas valas, eles jogam, e se você observar nos vídeos reais mesmo, se observar, alguns corpos estão se mexendo, né? As pessoas estão vivas. Então, quando você vê um governo que fez isso com a sua própria população ao longo da história, e não foi um caso isolado, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, China, Cuba, que a gente começa a listar, e até hoje, os governos comunistas existem até hoje, matando e oprimindo a sua própria população até hoje. Então, você me desculpa, não é absurdo a gente dizer que um governo faria um vírus que mataria a própria população. Não é absurdo isso, pelo contrário, é só mais uma confirmação histórica que os caras são canalhas. São a encarnação do mal, não tem outra explicação para isso. Verdade. Então, e inclusive nesse livro aqui do Gary Allen, ele fala, né, que a ideia do comunismo, a gente pode pensar no comunismo como uma forma, uma estrutura de política, e na verdade ele não é político, né? Comunismo em si é toda a estrutura de poder, né? É uma estrutura de poder. Tanto é que daí tu pensa assim, mas o George Soros é capitalista. Sim, mas o capitalismo é um sistema de se ganhar poder. Inclusive, eles utilizam, né, o capitalismo como um sistema de se adquirir poder. E aí a gente entra nessa ideia do poder universal, né? Poder global, né? Qual que é a sua visão, professor, hoje, assim, daquilo que está acontecendo no mundo? Eu vou dar uma de mãe de Ná, né? A pergunta para mãe de Ná assim, o que tá para acontecer aí nos próximos anos, talvez nessa próxima década aí? A gente já ouve falar sobre Great Reset, né? Eu falei na nossa série aqui, citei sobre Great Reset, e no Great Reset eles falam, né, sobre criar novos paradigmas morais para a sociedade, né? Então, o final sempre é a eliminação do cristianismo, né? E o que o senhor acha, professor, aí do que está para acontecer? Como que a sua visão hoje de como é que está se desenhando para se estabelecer um poder global aí? O que o senhor vê nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, eu sou pessimista. Uhum. E eu tenho bases para isso, né? Uma vez eu vi um sujeito escrever que ele tem boas esperanças no fim da humanidade. E eu comentei de maneira sarcástica, né? Bom, eu não sei como é que você pode pensar isso tendo o livro de Apocalipse na Bíblia, né? Sim. Porque assim, o livro de Apocalipse haverá uma vitória, né? Mas não será nossa, será de Deus sobre o mal, né? Então, Cristo, assim, nós, enquanto seres humanos, perdoe o pessimismo, nós estamos fadados ao fracasso, né? Assim, nesse sentido de história humana, vamos perder, né? Mas assim, entendendo primeiro as bases, né? O comunismo, ele não tem como objeto de luta o capitalismo, ele não está contra o capitalismo.
E a gente entende isso na prática, né? Eu não estou com um livro aqui, mas é um livro chamado Marx e Satã, do grande pastor Richard Wurmbrand, eu não sei se é assim que pronuncia. Tem uma live que a Ana Caroline Campagnolo fez com um padre comentando essa obra, está disponível no YouTube, assistam, porque realmente é impressionante, né? E há um filme também chamado Torturado por Cristo, que é a biografia do Richard Wurmbrand. Eu vi esses dias. Assim, é assustador. Tem no Netflix? Não, tem no Pirateflix, eu acho. Assim, eu realmente não achei em lugares lícitos, né? Eu tenho quase todas as assinaturas, né? Porque eu divido e no final sai 20 conto. Eu divido com um monte de gente, então a gente consegue chegar num valor acessível para todo mundo. Então procurei em tudo que é lugar, não achei. Torturado por Cristo. Torturado por Cristo. Tem um livro com o mesmo nome, na verdade, né? Que ele escreveu o livro contando o seu relato, e aí fizeram um filme. Eu tenho o link dele, inclusive, eu baixei ele e disponibilizei na minha nuvem. Se precisar, eu mando o link aí para quem quiser. E assim, o mais interessante desse tipo de experiência real é que você não vê nenhum cara sendo torturado no seguinte sentido: olha, deixe de ser capitalista, né? Não. Você vê as pessoas sendo torturadas assim: negue o teu Deus, né? Negue a sua fé. E aí o Richard começou a perceber isso, né? Ele falou assim: poxa, eu não vi absolutamente ninguém ali ser torturado em nome das classes sociais, e sim em nome da religião. E aí ficou a pulga atrás da orelha. Parece que esses caras não estão lutando contra o capitalismo, contra o fim das classes sociais, mas sim contra a religião e a religião cristã. Então, ele escreveu o livro, Marx e Satã, e aí começou a pipocar ao redor do mundo, porque ele viu isso localmente, né, na prisão em que ele estava. Mas aí quando ele escreveu o livro e começaram a aparecer os relatos de outros sobreviventes, eles perceberam a mesma coisa. Realmente, eu também estava lá na minha prisão, e eles não estavam lutando, não vi ninguém ser torturado porque era capitalista, né, e sim porque era cristão. Então, o objeto de luta desses caras é a religião cristã. Então, a fachada que eles usam são as classes sociais. Então, não adianta a gente focar no que eles dizem, mas sim no que eles fazem, né? Então, a primeira coisa que todo governo comunista faz quando entra no poder é criminalizar a religião, né? Veja a China. Os cultos na China são praticamente cultos secretos, né? Assim, literalmente nas cavernas, né? E se pegam você com uma Bíblia, você vai preso, né? Se der sorte, você vai preso. Então, realmente, o objeto de luta do comunismo não é o capitalismo, né? Até porque o capitalismo é um meio que eles utilizam, né? Então, já cabe aqui também uma ressalva. O comunismo não é tabela, ok? Não existe tabela do comunismo. Ou seja, olha, se o cara defende a estatização completa dos meios de produções e se ele é contra as classes sociais, logo ele é comunista. Não é bem assim, né? Então veja a China. Marco Antônio Villa, aquela besta quadrada, ele acha que é assim. Exatamente, exato. Então Lula não é comunista, né? O Lula favoreceu os banqueiros, né? Então, percebe? Então, assim, a China de capital, Itaú, né, cara? Itaú é um dos maiores Santander, aquela Santander, palhaçada que fizeram lá. Então, assim, na verdade, a China é um baita país capitalista. Só que a estrutura interna toda é de comunismo, né? A opressão, toda a parte é comunista. Então, assim, não tem como a gente tabelar, né? Então, em primeiro lugar, a luta deles não é contra o capitalismo. Na verdade, eles utilizam o capitalismo. Você mesmo citou aí, a gente está careca de saber, né? Sobretudo eu, que, na verdade, qualquer tipo de publicação à direita é censurada em qualquer rede social, né? E as maiores redes sociais do mundo foram monopolizadas, que é o que chamam de metacapitalismo, né? Então você tem no Brasil, qual que são as maiores redes sociais do mundo? Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube, né? YouTube, Twitter, Google é uma, né? E Twitter, assim, né? Não é tão grande quanto o Facebook, né? Mas o Twitter ainda é lata lixo, mas o YouTube e Facebook talvez sejam os dois, o Google e o Facebook são os dois maiores monopolizados, né? Monopolizadores. E tudo isso na mão de duas pessoas, né? Percebe? Então, assim, só o Facebook, o Instagram e o WhatsApp tá na mão de um cara só. Né? Então, assim, e o cara determina o que ele quer, é uma empresa privada, velho. Não tem jeito. Irmão, né? É os olhos do grande irmão, né? Então, assim, isso sim é uma meta. Bom, o cara é trilhardário, né? O cara ganha por dia o que a gente não ganharia em 1000 vidas, ok? Portanto, eu acho que essa é a definição de capitalista, não é?
mas é completamente contrário a qualquer valor à direita, né? Ele é esquerdista, tá, assim, tá mais do que óbvio. A gente não sabe se ele está sendo usado por alguém, ou seja, não dá para saber se de fato o Zuckerberg é a pessoa que está realizando, não dá para saber. Eu acho que não, parece que ele é só uma marionete na mão de alguém. Aquela entrevista que ele deu no Senado foi bizarra, né? O Ted Cruz, parecia que ele estava fora do corpo. Parecia que ele assim, não era ele, né? Ali tá na cara que, né, apertou ali a rabiola dele, porque ele sabia que ele não tinha o que responder. Eu entrando aqui, porque a maioria do pessoal que me acompanha é pessoal da igreja, né? Então, mas ali tu vê ali uma influência diabólica total naquele cara. Só assistir a entrevista. O Ted Cruz, o Ted Cruz é crente, né, cara? Mas o Ted Cruz dá uma apertada nele, assim, e daí tu vê no semblante dele, ou de duas, ou ele tava chapado, provavelmente não, porque ele tava no Senado, né, então ele não foi. Sim. Ou ele tava possesso naquela... Assistam. Quem puder, assistam. Quem não viu, veja. Presta atenção nos olhos, olhem nos olhos do Zuckerberg. Não, ali só tem duas explicações. Ou ele tava realmente possesso, ou ele é um robô. Porque realmente não tem outra explicação. Aquilo ali não é normal. Inteligência artificial, cara. Não é normal. Realmente não é normal. Até pegaram assim, você pegou uma imagem congelada. Então, realmente, se pegarem aqui da nossa live e congelar um frame, a gente vai fazer caras esquisitas, né, realmente. Mas ali não, ali tá realmente fora do normal, né? Ali tá bem filme de terror mesmo, tá esquisito. Para dizer o mínimo, tá esquisito. Então, tendo como objeto de luta essas grandes corporações que se utilizam do capitalismo para quebrar o que a gente entende de direitismo conservador, valor, família, etc., é sempre para os outros, né? Então, Rockefeller, Bilderberg, bom, ali é tudo, assim, praticamente monárquico o negócio, né? Sim. Ali é papai, mamãe, filhinho, né? Cada um no seu papel. Famílias bem estruturadas. Bem estruturadas. Então, assim, é quebrar a família dos outros. Hierarquia. Exato. E eles respeitam a hierarquia num nível assim quase militar. Demais. E vai falar mal, né? Vai alguém falar assim, nossa, vai um filho do Rockefeller e fala assim, não sei se é menino ou menino porque ele não escolheu ainda. Nossa, né? Aí você vai... não, vai ser homem e vai tomar conta do meu império, né? Percebe? Então assim, é para os outros. Então, esse é o primeiro ponto. Eles não estão lutando contra o capitalismo, na verdade, eles estão se utilizando do capitalismo para destruir a religião cristã. Ponto. A pergunta é quem? O Olavo de Carvalho falou que são 3 núcleos, né? O russo, o chinês e o islâmico. Sim. E nesse momento eles estão unidos contra esse inimigo comum. Até o Senhor do Mundo aqui, ele cita isso, que ele está falando do Apocalipse, né? Assim, é um breve spoiler, mas acho que o título já diz isso, o Senhor do Mundo, né? Até a capa do livro é um cara sendo venerado e tal. Então, assim, homem, o filho da desolação, né? O homem da desolação, como diz. Exato. Jesus usa termos para esse cara que ele não usa em lugar nenhum. Sim. Assim, Paulo, o próprio apóstolo Paulo, Jesus, o próprio João, o apóstolo João, eles usam termos para esse cara, são coisas cabulosas, assim, que nós como cristãos olharíamos aquilo ali, a gente olha aquilo ali e fica espantado, não pode ser uma pessoa assim. E ele usa termos, Jesus nunca usou termos daquele modo ali como ele usa para o anticristo, né? A figura do anticristo, ele, né? Esse o dono do mundo. Sim. Né? E tu acha, professor, que já tá quase vindo, já tá aparecendo, vai aparecer nos próximos anos? Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, e era exatamente esse o ponto. Então, a gente está no meio do processo dessa briga russa, chinesa e islâmica, que eles se uniram para quebrar. Eu acho eu acho, e pautado com as próprias escrituras, que isso vai acabar acontecendo, né? Na perspectiva do autor aqui, o Senhor do Mundo, como ele é um padre católico, ele diz que o último remanescente contra esse estado de coisas é o catolicismo, vai ser, segundo a perspectiva dele, vai ser a última força contra esse mal. E assim que esse mal for eliminado, literalmente, fisicamente falando, ou seja, até a última igreja ser eliminada, a gente pode entender o cristianismo, ok? Qualquer igreja cristã. Aí que vai ascender o anticristo, né? Isso está respaldado nas próprias escrituras. Na verdade, esse livro aqui fala do Apocalipse do ponto de vista social, né? Como se alguém estivesse observando o Apocalipse. O Apocalipse da Bíblia é a coisa macro, né? Ou seja, Deus revelando, né? Aqui é como se fosse uma pessoa vendo a vivos olhos.
Então eu acho que realmente é isso que vai acontecer. A Rússia, a China e o Islã vão dominar a parada, vão conseguir destruir a estrutura cristã familiar. Na verdade já está. Assim, não dá pra gente negar que a coisa já está aos frangalhos, né? A Nós gente tem moramos na uma... Terra Brasília aqui, e aqui é um É, pouco longe do mundo, né? Que a gente mora ainda. Aqui é diferente a coisa. Por isso que a briga tá aqui no Brasil, é, porque aqui a coisa ainda não foi ainda no modo. A gente tá. E até eu tenho uma opinião que eu acho que o mundo começou no lado de lá e vai terminar no lado de lá. E sim, nós sim. aqui vamos ver muita coisa, mas acho que muita coisa não vai acontecer com nós aqui, porque a gente está muito longe, é muito Você distante. vê na Europa, você vê na França, assim, já proibições de orar em público, né? Você vê nos Estados Unidos, você vê a perseguição até que repercutiu aqui no Brasil contra objetos de culto, né? O crucifixo nas repartições públicas. Você não pode orar o Pai Nosso numa repartição pública, mas enquanto isso o Jean Willis faz lá o dia da homenagem à religião afro, dentro da Câmara dos Deputados, percebe? Então realmente é uma perseguição clara, que vem de cima. Eu não sei, em questão de datas, assim, eu espero não estar vivo para ver isso, e espero também, do ponto de vista bem egoísta mesmo, que os meus filhos também não estejam vivos para ver isso. Com certeza. Mas, assim, eu realmente, isso é a questão do pai, mas eu acho que os nossos filhos, a próxima geração, uma geração e meia, vai ver a coisa acontecer sim. Porque o grande problema não é a quebra desse sistema, porque ele vai quebrar. O Apocalipse está aí para dizer isso, né? Quando a coisa ficar de um jeito insuportável, Deus chama os que estiverem de pé e vem para acabar com a brincadeira, né? Como o C.S. Lewis fala, quando se fecham as cortinas é porque o espetáculo acabou, né? Mas a grande quando questão... o diretor chega no palco é porque já terminou. Exato, Só que a grande questão é a seguinte: o Islã, a China e a Rússia têm interesses em comum, ok? Que é a dominação global, mas entre si eles não são congruentes, né? Eles entre si têm objetivos uma estrutura interna muito diferente uma da outra. Sim. O Islã tem uma estrutura que a Rússia não tem. Então, assim, o seu inimigo é o nosso. Nós somos amigos que temos um inimigo em comum, legal. Mas quando chegar a destruição desse inimigo, que no caso é a religião cristã, isso vai acontecer. Como eu disse, é a minha visão pessimista da coisa. Eu acho que vai acontecer. Mas a questão é o que vai entrar no lugar? E aí que a brincadeira vai ficar séria, porque aí você vai ter esses 3 núcleos que conseguiram derrubar o inimigo comum, agora vão ter que lutar entre si, né, para ver quem é que vai tomar o lugar. Vai ter, biblicamente falando, tem um último que é Israel, né? Israel sempre vai ser Israel é relógio. Né? Sim. Não, tanto que nesse livro aqui, nesse livro do Robert, o Apocalipse acontece em Nazaré. E acontece, especificamente em Nazaré. Vai acontecer. A Bíblia então, já assim, dá spoiler, né, inclusive. Mas spoiler da história humana já tá dado, né? Não tem jeito. Eu lembro que eu fui assistir Noé, né? Acho que foi Noé. E aí eu falei assim, eu fui no filme sabendo o final, né? Porque tá lá, né? Sim. Eu escrevi no Facebook, vai inundar tudo e a cena é muito bonita. E o sujeito escreveu, nossa, você está contando o filme? Eu falei, meu amigo, você nunca leu a história? Tá lá, né? Conhece, tem um barco, né? A pessoa um barco ali. Então, assim, né? Mas, assim, eu acho que a grande coisa vai ficar quando esses 3 grupos entrarem em conflito entre si. Aí não vai dar certo. E aí vai ter que ter um cara para solucionar os 3, né? Exato. E é exatamente nesse ponto que eu não quero estar vivo. Realmente quero estar lá com Deus perguntando os grandes mistérios da humanidade, como, por exemplo, a utilidade da lesma. Que vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar para Deus, para que a lesma existe. Então. Mas, assim, eu quero ver tudo de camarote, porque a coisa realmente vai ficar feia. Quando esses 3 grupos entrarem para ver quem é que vai tomar conta da brincadeira e não vai ter solução entre si, e haverá que ter um governo, uma pessoa, a gente não sabe exatamente ainda literalmente como é que vai ser, mas que vai ser um agente, digamos assim, para apaziguar os ânimos, aí se prepara, né? Aí é como diz a palavra, todo olho verá. Professor, eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta de evangélico, de crente, tá? Para um católico. Claro. Qual que é hoje, assim, internamente dentro da Igreja Católica? Porque a gente vê hoje, eu particularmente, é uma visão de crente em relação a isso. Particularmente o que eu gostava mesmo era do Ratzinger, que era maravilhoso. Maravilhoso. O Ratzinger tem um livro sobre cristologia maravilhoso do Ratzinger. Mas, assim, esse Papa agora é nítido.
é nítido que ele é um papa globalista, né? Ele é totalmente Sim. globalista. E ele Sim. é querendo ou não, ele tá fazendo com que aquilo que a teologia da libertação tentou entrar lá profundamente, outras tentativas de teologia entrarem dentro da Igreja Católica, ele está conseguindo fazer, visto a Carta da Terra, né, que já é um plano globalista, e ele tá ali todo felizinho em relação a isso. E qual que é a tua visão hoje dentro do catolicismo? O senhor acha assim, ó, que o catolicismo formal, né, vai entrar dentro dessa coisa globalista e vai surgir um novo catolicismo, como se, vou usar um termo, uma expressão aqui, um catolicismo protestante dentro um novo protestantismo dentro da Igreja Católica, né, sem deixar de ser católico, obviamente, mas assim, uma revolução do conservadorismo, ó, se vocês estão assim, nós vamos montar a nossa Igreja Católica. Qual que é a sua visão hoje daquilo que está acontecendo internamente dentro da Igreja? Bom, a minha participação, mesmo quando eu era protestante evangélico nas igrejas, sempre foi muito tímida, né? Eu sempre gostei de entrar, fazer o meu culto e sair. Como eu toco e tenho e sempre tive um visual meio agressivo, né? De barba ou cabelo comprido, etc. O pessoal sempre associava que eu tocava, então eu toquei algumas vezes em igreja, mas muito pouco, né? Eu sempre fui muito contido nessa parte. Eu nunca gostei muito de grupinho, mas é uma questão muito pessoal minha, porque eu sempre fui mais solitário mesmo. Então eu não tenho convivência, eu não faço parte de grupo, não faço parte de nada. Tudo que eu acompanho do catolicismo é por conta própria, que vem lá que está disponível a qualquer um que consultar, e também dos cursos do Padre Paulo Ricardo. Que uma das coisas que me chamou muita atenção nele, ele falou o seguinte: olha, a parte velha da igreja, ou seja, aquele pessoal de mais idade da igreja, hoje em dia são praticamente unânimes à esquerda e pró-teologia da libertação. No entanto, isso o padre Paulo Ricardo dizendo: existe hoje no seminário uma entrada avassaladora de jovens conservadores que aparentemente estão dispostos a mudar esse cenário a médio e longo prazo. Porque, assim, pela ordem natural das coisas, essas pessoas mais antigas vão acabar morrendo, uma hora ou outra, né? Pela idade. E a sucessão vai vir, porque os seminaristas hoje, segundo o padre Paulo, eu repito, é muito mais conservadora do que ele viu há alguns anos atrás, inclusive, porque a coisa está realmente muito mais forte do que era antes. Então, eu imagino que a médio e longo prazo a coisa pode mudar. Mas também é óbvio que o comunismo se utiliza muito da unidade do catolicismo para quebrá-la, né? Então, nesse sentido, a igreja protestante é um pouco mais fraca, porque ela não tem uma unidade, né? E a unidade é em Cristo, é claro, mas assim, uma unidade, falando de ligação entre... Não tem uma estrutura central. Não tem. Eu sou contra a centralização, mas nesse sentido religioso ele é bom, né? Porque você tem uma ordem, né? Você tem uma coisa um pouco mais una. Por esse motivo, a quebra da Igreja Católica tem que ser interna, né? Ou seja, tem que ser um marxismo cultural, aí entendido como teologia da libertação. No caso das igrejas evangélicas é mais simples. Se eu não me engano, teve uma única vez na história, que até o próprio Richard Wurmbrand diz, né, no livro dele, Torturado por Cristo, que as igrejas evangélicas do mundo tentaram se unir. Mas a própria concepção da união... Isso, a própria concepção da união foi proposta por esquerdistas, né? Então, assim, já estava corrompida desde o início. Foi, né? O mentor foi o Billy Graham, né? Exato. Mas daí tu tinha John Stott, tinha os caras... Tinha vários caras, nomes de peso ali. Mas daí tu via os outros nomes ali que depois influenciaram a teologia de missão integral aqui no Brasil, que é a teologia da libertação evangélica. Influenciaram muito, cara. Esses caras entraram... Né? O próprio Caio Fábio estava lá, né? Exato. E vieram do meio Billy Graham, né? Veio do Billy Graham, esses caras... Os caras têm uma estrutura absurda, né? Eles entram em qualquer lugar que eles quiserem. Não, você vê o Lula, tem aquele vídeo clássico do Lula falando isso, né? Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tenho a base da Igreja Católica dos jovens. E então, foi assim, que fundou, né? E foi que fundou. Então, assim, nesse sentido, realmente, eles perceberam como é que se ganha a brincadeira, né? Porque é pegando de dentro. No caso das igrejas evangélicas, como não tem essa unidade... Então, assim, nas igrejas evangélicas tem que ir uma a uma. Né? Você tem que ir lá... É claro, eles pegam as grandes, né? Eu já fui da Igreja da Graça, por exemplo, mas isso faz muitos anos. A Igreja da Graça era maravilhosa. Eu ia na sede deles. Eu, por curiosidade, esses dias atrás, eu fui ver um culto deles, assim, tá ridículo.
assim, com todo respeito aos membros, não tem nada a ver com os membros aqui, ok? Mas a estrutura que eles estão transmitindo, não estou dizendo que são todas as igrejas da graça, mas o que está sendo propagado para o Brasil inteiro através do canal deles, tá ridículo, comparado ao que era, assim, realmente está muito feio. Então, como que eles fazem isso, né? Quebrando por dentro, não tem outra explicação. No caso da igreja evangélica, vão pegando uma a uma, né, as maiores, depois as menores, e pega o pastor, né, coloca umas ideias de rico na cabeça dele, começa a pregar. Essa própria supervalorização do dinheiro que a gente vê nessas pentecostais, né, desvirtuando o conceito de bem-aventurado, né, ou de vida em abundância, para eles é ser rico. Bom, isso aí é basicamente a luta de classes, percebe? Só que aí eles vão desvirtuando aos poucos. Eu não tinha pensado, e é verdade. Então, assim, poxa... Se o outro tem, eu também tenho que ter. Então exato. Luta de classe. Então é isso. Só que tem que ser aos poucos. Não pode ser, você não pode chegar com o manual marxista ali. Você tem que justamente pegar com essas ideiazinhas, né? Porque a gente sabe que a vida é abundância, não é isso. E é interessante uma coisa que o Gary Allen fala nesse livro aqui, do Política e Ideologia. Ele diz assim, se eu chegasse num shopping e perguntasse para as pessoas, você é contra o comunismo? Ah, claro, eu sou contra o comunismo. Ele diz, tá, mas o que é o comunismo? Não, pois é, eu acho que é assim, pois é, as pessoas não sabem definir aquilo que elas são contra. Se você chega para todo mundo, você é a favor ou é contra o comunismo? Sou contra. Mas como é que é o comunismo? Pois é, eu não sei. Tá, não, é uma coisa sem forma. Ele assume uma forma. O próprio Karl Marx dizia, o Olavo cita que a ideologia é um vestido de ideias, né? Eles se vestem daquilo que for preciso para tentar entrar onde tiver que entrar, se tiver que... Incluindo a religião cristã. Inclusive, né? Incluindo a religião cristã. De novo, eu vou colocar aqui de novo. Esse livro, A Fé Revolucionária, é maravilhoso. Onde eles se apropriam. Você leu em inglês? Fire in the Minds of Men, né? O nome sim. O Olavo, inclusive, citou e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e fui de atrás. Aí, por causa desse cara, eu achei o Eric Wegley. E aí foi. Então, nesse sentido, eu acho que nesse sentido de corrupção interna do ponto de vista de marxismo, né? Ou seja, o marxismo entrando na religião cristã, eu acho que já está em um estado bem avançado, né? A gente tem remanescentes fortes. Por exemplo, a Igreja Adventista, eu não vejo muitas alterações. Eu acompanho a Igreja Adventista há alguns anos. A Igreja Adventista não tem muitas alterações de narrativa. Você pega os discursos de hoje, são iguaizinhos aos discursos de 15 anos atrás, quando eu acompanhava até mais de perto. Parece que é mais difícil de entrar ali, eu não sei o motivo. Eles são mais fechados, né? Eles são bem fechados. Eu tenho um respeito absurdo. Eles não aceitam caras de fora. Exato, eu tenho tem que ter nascido ali, então eu tenho um respeito absurdo pelos adventistas, discordo teologicamente de um monte de pontos, mas assim, você pega o canal deles, a música deles é uma coisa maravilhosa, né? É bíblico, né? Os caras literalmente cantam a Bíblia, não tem assim, eu vou ganhar, ou a vitória tem sabor de mel, não tem essas pataquadas, né? E fora a infantilização que hoje tem, eu fui do louvor 15 anos, 15 anos, fui inclusive ministro de louvor. E aí hoje eu brigo até um pouco lá na igreja, né? Brigo no bom sentido. Briguei com alguns dos jovens lá, porque colocavam umas músicas para tocar, que tinha ou duas coisas, ou tratava Jesus, né, se assumia como uma criança, falava uma infantilização, ou tratava Jesus como uma namoradinha, né? Assumindo aquela ideia da noiva, né? Mas trata Jesus como uma namoradinha, como se fosse os hinos que se toca na igreja evangélica hoje, é isso. Então é uma coisa muito mais experiencial, né, do ponto de vista transcendental, né, uma tentativa de se transcender no emocional, muito mais do que uma verdade bíblica propriamente dita, né? Hoje, infelizmente, uma elevação do ser, né? A elevação do ser. Huxley falava isso. Porque assim, qual que é a ideia do louvor? Não é te emocionar. É claro que você pode emocionar-se, porque você é tocado pelo Espírito Santo, e eu já fui várias vezes por músicas que não tinham nada a ver, mas assim, naquela coisa tem uma espécie de transe, eu vou colocar aqui bem entre aspas, né? Sim. E você se emociona, que você percebe que está diante do divino. Existe, o transe existe. Sim. A transcendência existe, tem que acontecer, né? Mas não. Só que o que a gente vê hoje... Culto, né?
o que a gente vê hoje é uma corrupção no sentido de todas as músicas te forçam a chorar, sabe? Como qualquer, sei lá, música do Led Zeppelin me faz chorar pela emoção de ver um cara tocando muito, percebe? Mas ali não tem muito a ver com o divino, tem a ver com uma manipulação das emoções, né? Sim. Então assim, você que foi derrotado, venha pra cá que você vai ser vitorioso. Pô, quem no mundo não é derrotado? Pô, todo mundo sofre derrota nesse mundo. Daquele carinho. É um pai, eles citam Jesus como pai, ou a própria figura de Deus pai, mas que tem um comportamento de mãe. Exato. Isso ninguém percebe, o que eu já percebi. Então, a figura do pai, o homem, por exemplo, nós como homens, né? O homem, a figura do homem é aquele cara, ó, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. O meu pai é o cara que me dá uma visão para frente. E hoje na igreja você tem aquele Jesus que dá um carinho, cuidador, né? Cuidador, que é uma figura eu vou te proteger de materna, tudo. né? Eu vou te proteger de tudo, né? Então é complicado, né? É bem complicado. Agora, quando você vê que isso está acontecendo na sua igreja, aí onde você mora, aqui onde eu moro e no mundo inteiro, você me desculpa, não pode ser fortuito. Não pode ser por acaso. Não existe casualidade nesse sentido. Você pega 50 anos atrás, de 50 anos atrás para trás, a igreja cristã não era assim. A igreja católica não era assim. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que está acontecendo hoje com a igreja católica e também com a igreja evangélica é justamente uma corrupção da parte política, que não é explicitamente político, mas vem de agentes políticos, né? Vestindo a ideia da religião, né? Ou seja, vamos assumir aqui essa crença temporariamente para corrompê-los de dentro para fora. No caso da Igreja Católica, não é a primeira vez que a gente tem um Papa, no mínimo, questionável, né? Na história da Igreja Católica, a gente tem inúmeras vezes papas assim, que traíam, que tinham amantes, né? que roubavam, você tem na história. Tem. Mas assim, a igreja sempre permaneceu de pé, né? Você pega a história dos papas aí, porque no caso da Igreja Católica, tem uma frase, eu não sei de quem que é exatamente, mas assim, você quer enxergar a Igreja Católica, olhe para os seus mártires, né? Então assim, na verdade, quem define a Igreja Católica são os santos, né? São aqueles que sobreviveram a tempos difíceis de sobreviver e se mantiveram de pé. E dentro do protestantismo a gente tem isso também. Você vê o cara o Richard Rambam no livro Torturado por Cristo, ele toda noite, às 10 horas da noite, ele orava, era uma rotina dele na cadeia. E aí ele sempre apanhava, né? Porque passava um cara lá vendo, você tá orando? Vem aqui. E dava um couro nele. Até um dia que o cara cansou de bater nele, né? Assim, você imagina o que é o cara que gosta de bater, se cansar de bater. E ele vê o Richard orando, abre lá a porta e fala assim, você tá orando de novo, cara? Você não cansa de apanhar, não? Pô, a sua mulher tá presa, o seu filho foi pro social, vai ser adotado, você tá aqui, você não vai sair, seus amigos todos morreram, você tá orando pelo quê, meu amigo? Não te sobrou nada. Aí ele fala, eu tô orando por você. Percebe? Se isso não é a encarnação do cristianismo, Cristo, né? Sabe? O Cristo, porque assim, eu preciso ser sincero, eu no lugar de Cristo, não sei se eu seria capaz de orar por quem estava me pregando, eu não posso ser hipócrita, não, eu faria o mesmo que Jesus, não, eu acho que não. Nego pisa no meu pé, eu já quero bater nele, percebe? Porque a gente é falho. Então quando você vê um caso desse, a gente vê realmente que ali é um milagre divino, porque o ser humano por natureza não é capaz de fazer isso. Ali realmente é um santo, é um cara separado do mal, né? Na terminologia exata. Então são essas pessoas que definem o que é a igreja cristã hoje, seja ela na vertente católica ou evangélica. Essas pessoas vão manter a igreja. Só que as igrejas físicas vão tender sempre à queda, eu acho, na minha opinião. Até pela própria narrativa spoiler da Bíblia, né? Acho que a coisa realmente vai degringolar, vai de mal a pior, no sentido estrutura. Mas essa estrutura não depende dessas pessoas que estão lá dentro, porque elas podem ver a corrupção e se permanecer intacta. Ou seja, eu estou aqui, eu preciso cultuar, mas não vou me deixar levar por esse tipo de narrativa. E Deus pode mover o seu avivamento dentro dessa questão, né? Então, exato. Avivar nesse sentido, né? Talvez isso, professor, isso que estamos fazendo seja um avivamento exato. nesse sentido. Exato. Deus está... Né, Deus usa os seus profetas. Uma vez eu falei para um pastor meu, que ele disse que ele tem um ministério dele chamado Profetas em Movimento. E eu disse para o meu pastor, e é a pura verdade. O profeta é o único que chora enquanto está todo mundo dando risada.
né? Exato. A gente chora, tá todo mundo, mas ele tá bem, a igreja... Claro, hoje as pessoas estão meio espantadas por causa do corona, mas antes estava tudo bem, as pessoas estavam felizes, e a gente chora, a gente lê essas coisas. Eu confesso que eu olho e leio e vejo, e me dá vontade de chorar. E por que dá vontade É desesperador. de chorar? Porque é desesperador, porque tu vê o futuro. Deus escolhe os seus, e Deus deu para nós, né? Eu digo, nesse sentido, um fardo de ver aquilo que vai acontecer. Mas Deus Então, mas essa é a deu palavra. É fardo, né, cara? Assim, eu sinceramente, não a que eu seja muito ignorância é uma bênção, às inteligente. vezes. Então, exatamente isso que eu ia falar, assim, eu não me considero inteligente de forma nenhuma, ok? Tem gente imensamente maior do que eu, isso é inegável. Só que, assim, infelizmente eu vejo certas coisas que eu gostaria de não ver. Né, assim, eu sinto falta de ser burro nesse sentido. Eu adoraria ser um afegão médio. Manja, aquele cara que vai trabalhar, volta, toma uma cervejinha, assiste Jornal Nacional e não liga, sabe? Não, cara, assim, eu não consigo ver telejornal, eu não consigo acessar a internet, assim, é desesperador. Sobretudo se tiver uma doença mental, que nem eu tenho depressão, assim, se afaste realmente desse tipo de coisa, porque te faz mais mal do que bem. Sim. Porque a ignorância realmente é uma bênção, cara. Porque eu não vejo, como eu disse, eu sou pessimista, talvez até pela minha doença mental, né? Doença mental que eu digo assim, eu tenho depressão. Então eu sou pessimista quanto ao futuro da humanidade. Mas... Conservador Conservador em si porque a gente parte do princípio que o homem é mau. Exato. A doutrina cristã faz com que a gente não... Por isso que eu sempre digo pro pessoal lá na igreja, e esses canais que eu criei, essa forma de fazer lives, é uma forma de atingir o povo da minha igreja. Nunca quis ser famoso nacionalmente. Sempre quis trazer ensino para minha igreja, para as pessoas que me acompanham lá, né, que convivem comigo. E eu sempre digo para todo mundo, fuja do mundo melhor. Porque nós cremos que a salvação, olhai para o alto, porque de lá virá a vossa salvação, diz o Senhor. Sim. Então nós não cremos, a gente é conservador, todo conservador vai olhar e vai dizer assim, isso aqui, gente, estão querendo, não confiem em falar em fábulas, né? Porque a gente olha para a situação humana, a gente diz, o homem é podre, é mau por natureza, e só vai vir a consolar, né? A resolução do problema só vai vir quando Cristo voltar, ou se a pessoa se converter. Então, porque nós não cremos, né? Tu deve concordar comigo, nós não cremos que a salvação do mundo vem pelo mundo. Não. Pela bondade humana, porque não vai vir. Né? Na verdade, sempre que alguém me pergunta, como você acha que vai acabar nesse sentido, qual a solução desse problema que não para de crescer, né? Em maior ou menor grau, aqui e ali, mas ele não para de crescer. Essa corrupção da religião cristã, essa quebra dos valores, essas narrativas prontas que nos bombardeiam o tempo inteiro. Qual a solução, professor Cauê? Então, é Jesus voltar, queridos. Realmente eu não vejo outra. Realmente não vejo outra. Isso é falado bastante, professor, na igreja, no catolicismo. Teve uma ascensão escatológica, vamos dizer assim, por parte dos padres, ou isso tá... Porque na igreja evangélica voltou, né? Assim, o pessoal tá acompanhando mais, o pessoal tá buscando saber porque viu quando começou a buscar depois que a coisa chegou no pátio, né? Quando a guerra chegou no pátio, daí as pessoas começaram... Que nem naquele filme do Patriota, né? O cara, não, eu não quero entrar na guerra. Não, mas a guerra já chegou no teu portão. E a mesma coisa nós, né? Então, eu não sei como é que tá na igreja nesse sentido. O pessoal tá... Jesus vai voltar mesmo? Essa coisa, como é que vai ser o fim? Tem esse movimento dentro da igreja ou não? Olha, assim, bom, os adventistas tentaram prever algumas vezes, né, quando Jesus voltaria e falhou, né? Falhou. E não vai conseguir. Não, vem de uma vontade livre de Deus, na verdade, né? Quando Jesus fala, eu não sei o dia, bom, é porque assim, é tipo, quando Deus quiser, literalmente, né? Mas assim, os sinais estão aí. Eu acho que realmente, dessa vez, falta pouco. Mas assim, o pouco da perspectiva divina, né? Assim, 1000, 2000 anos, não sei. Mas realmente eu acho que falta pouco. Dentro da história universal, falta pouco. Porque essa corrupção, assim, ela tá chegando, ela não tá mais nas entrelinhas, né? Assim, tá escarrada, assim, tá chutada. E como eu disse, dentro do catolicismo, eu fiz parte de um grupo e saí por questões pessoais de católicos seminaristas, né? Apesar de eu não ser seminarista, mas me colocaram lá.
E ali, assim, tinha 2, 3 mil pessoas, o Bernardo Kister estava lá no grupo também. Então, assim, eu vi ali pessoas realmente de índole inabalável, né, no sentido de crença, né, onde você falava, eu sei que eu não posso conhecer muito esse cara pessoalmente, mas parece que esse cara aqui, se oferecerem o mundo, ele nega em nome de Deus, realmente, né. Então, eu vejo isso, mas eu vejo isso não só na igreja católica, eu vejo isso na igreja cristã. Mas o grande problema é que não são tantos quanto antes, né? Assim, essa é a questão, porque dada a propensão ao mal que nós temos, e o diabo também, o mal, quando vai, ele não vai em quem é forte, né? Assim, se eu sei que aquele cara ali é forte contra o vício em drogas, eu não vou oferecer uma droga para ele, percebe? Ele vai justamente nas nossas fraquezas, né? Então ele astutamente sabe as nossas fraquezas e nos tenta nelas, né? É interessante que quando Jesus faz a analogia do leão, né, que anda em derredor, acho que é Jesus que faz a analogia, não me lembro, percebe que assim, ele está ao derredor, né? Ou seja, ele não vai atacar direto, né? Ele não vai vir como uma besta infreável, ele vai observar, ele vai te rodear, né? Procurando a fragilidade. Então, acho que nesse sentido, a política vai muito, né? Porque as pessoas estão muito mais frágeis politicamente, as narrativas políticas entram, e uma vez as narrativas políticas entrando na pessoa, isso vai se refletir na sua religião, nas suas crenças. Eu conheci inúmeras pessoas que defendiam a fé cristã comigo, e hoje, quando eu visito o perfil delas, assim, são ateias, são descrentes, ou são até esquerdistas. Eu conheci gente, né? assim. Eu conheci, inclusive, um filho de pastor que virou ateu porque começou a estudar socialismo e... esses dias eu fui jantar, a gente ficou sem água aqui. Um cara inteligentíssimo. A gente fez uma reforma na caixa d'água e precisou jantar fora, que a gente estava sem água aqui em casa. E a gente era um sábado à noite, a gente passeou ali pela praça, eu, minha esposa e meus filhos, e aí eu vi um moleque, assim, com tatuagem na cara, saca? Um monte de tatuagem na cara, tipo, nóia total. Desculpa, julguei mesmo, ok? Mas nóia. Fumando narguile, né? O olho trincado de vermelho. E eu reconheci cara. Eu acho que eu conheço aquele moleque ali. A minha esposa falou assim, é o filho do pastor Júnior. Putz, assim, cara. É o pastor que eu toquei com ele. Uma tristeza, né? Eu cantei junto com o pastor Júnior, só que o pastor Júnior teve um tumor gigantesco aqui no pescoço e acabou falecendo. Uma pessoa maravilhosa. E eu acho que essa morte do pai atingiu ele em cheio e ele degringolou, assim, ele foi para as drogas, sabe? Tá feio mesmo. Então, percebe, uma pessoa que foi criada no seio cristão se corrompeu. Sabe, você vem me dizer que foi a morte? Não foi a morte, porque, Jesus morreu e sofreu. Né? Ele nunca falou, pode ficar tranquilo que vocês não vão passar por nada. Ele nunca disse isso. Né? Ele sempre falou... A última oração que ele faz pelos discípulos, que foi uma oração pelos seus, na verdade, né? Não foi só pelos discípulos. Sim. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o mundo está aí, querido. Você vai encontrar com as coisas ruins da vida. Faz parte. Né? Então, se a pessoa se corrompe desse jeito, é porque realmente, sabe, não conseguiu suportar. E o peso do mundo está realmente um pouco insuportável para algumas pessoas, né? E aí a religião como um todo acaba ainda. Porque o que é a religião cristã se não seus membros, né? Então não existe uma entidade cristã, existe o cristão individual. Né? O Santo Agostinho já disse isso. Não existe história humana, existe a sua história e a minha. Percebe? A história humana não existe. O Eric Wagner fala, né? A história humana, você não sabe a história humana, que você não sabe em que capítulo que você está. Né? Se você tivesse, a história humana começou aqui e terminou aqui, beleza, então você está situado mais ou menos em tal lugar. Se a gente não sabe o fim, a gente não sabe onde é que a gente está. Então a gente sabe a nossa história. Então eu sei que eu tenho 30 e poucos anos, viverei, não vou morrer no minuto seguinte e não vou viver mais 100. Então eu tenho uma média, né? Tenho com o que trabalhar. As pessoas às vezes esquecem disso, acham que a vida é um parquinho, que veio aqui para se divertir, ser feliz e ir embora. Na primeira dor de calcanhar, o sujeito se desespera, né? E aí aquele filme Torturado por Cristo e a obra mostra que a gente realmente não sofre nada. É claro que cada sofrimento é individual e intransferível, mas ali a gente vê o que é sofrimento de verdade. Né? Ali a gente vê o que é sofrimento de verdade. O sujeito se sofrer por nada, né? Só porque ele tem uma crença X. Né? A gente se envergonha de reclamar porque perdeu o emprego. Percebe? Realmente dá vergonha. Mas tem gente que não suporta, tem gente que não está preparado para isso. E por que não está preparado para esse tipo de sofrimento? Justamente porque as religiões já ensinam, olha, você seja próspero,
né? Dê Tem aqui a sua um oferta fator de para ter... realização dentro da religião. Né? Deus virou uma barganha, assim, em qualquer igreja católica, evangélica, você vê A, muito isso, né? a gente chama isso de teologia do coach aqui, né? É. Teologia do coaching, né? Virou, né? Um troço assim Não, que eu não assisto o jornal, mas a minha esposa assiste a Record, né? Então, às vezes eu tô lendo, ou tô mexendo no celular, eu não acabo consigo ouvindo o mais. jornal. Eu também não, mas Só ela Jovem gosta, Pan. né? A única coisa que eu assisto é a Jovem Pan. E aí, eu não sei se ainda tem, mas antigamente, mais ou menos ao meio-dia, tinha uma propaganda da Igreja Universal dentro do jornal da Record. Né? Tinha um minuto de paz, que eles falavam, né? Só o termo já é esquisito, né? Parece que só lá tem paz, mas enfim. E aí você via pessoas assim, olha, eu entrei para a Igreja Universal e hoje eu sou feliz. Né? Parece bonito, mas assim, até onde eu sei, até onde se percebe, aliás, eles estão trocando a Igreja Universal, Cristo pela Igreja Universal. Com certeza. Percebe? E eu não estou falando aqui dos membros, que fique claro isso, mas a estrutura interna, assim, pode ver, eu entrei para a Igreja Universal e hoje eu sou feliz. Bom, até onde eu sei, você se tornou cristão. A igreja foi um meio para você alcançar, né? Teologia da então, prosperidade. assim, é horrível. Então, eu acho que não tem muito futuro bom, não, viu? Acho que a coisa vai realmente degringolar e a gente só tem que estar preparado para isso. Eu vou te dizer, hoje, na minha visão, assim, como evangélico, eu vejo de dentro. Existe pelo menos aqui, onde eu acompanho, tá havendo assim, pelo menos por parte do povo evangélico, um levante contra aquilo que a gente está vendo hoje no mundo. Graças a Deus, né, a própria ideologia de gênero, caras que eu nunca imaginei que iriam ser perseguidos, né? Malafaia e o Jorge Linhares, que são da linha, o Jorge Linhares, que é da Getsemane ali em BH, eu conhecia até a igreja, o cara ser perseguido por isso, entende? Esses caras, né, serem perseguidos. E os caras firmes ali, cara, eu nunca imaginei esses caras se mostrando firme nessas circunstâncias. O próprio Malafa, cara, que né, faço minhas vezes, eu acompanhava ele no tempo do Bigodão, né, no tempo do Bigode. Exato, maravilhoso. E no tempo dele, mas aí tu vê que esses caras estão firmes, tu não vê mais escândalo sexual nesses caras. Hoje em dia, o escândalo da igreja evangélica é sexual, ele não é mais dinheiro. Eu até brinco com um amigo meu, com um colega meu de trabalho, eu digo, saudade do tempo que os pastores gostavam só de dinheiro, né? Hoje os caras gostam das irmãs da igreja, né? Mas você vê ao mesmo tempo um avivamento, por assim dizer, dentro da igreja. Eu consigo perceber esse avivamento. Né? Hoje... Então, mas tem que haver esse avivamento, né? Porque senão Deus tem que voltar agora, né? Eu acho que ainda tem coisas para acontecer. Esse avivamento ele sempre vai acontecer, ele sempre aconteceu ao longo da história, ele vai continuar acontecendo. Não tem jeito. A igreja cristã vai ser a última a ser derrotada. Então, assim, até o fim da história humana, a igreja cristã vai estar de pé. Mais ou menos aos frangalhos, mas ela sempre vai ficar de pé. Então, esses avivamentos sempre vão acontecer. Sempre vai ter uma pessoa ou duas que vai conseguir despertar uma pequena multidão. Isso é histórico, ok? Agora, a questão do ponto de vista global e humano, esses avivamentos sempre vão ser em menor proporção. Né? Sempre. São sempre locais, né? E a tendência é essas pessoas avivadas e com os olhos bem abertos, né, na própria analogia, que no caso foi real, né, das escamas que caíram dos olhos. Né? No nosso caso aqui, uma analogia, quando a gente percebe que a gente não está num paraíso maravilhoso e que isso aqui não é para brincadeira e nem para amador, e a gente decide então se tornar cristãos de verdade, ou seja, entender essas estruturas e se preparar no mínimo espiritualmente. Não é para você estar preparado politicamente para debater se o Trump é ou não é, se isso é aquilo, o que é globalismo. Isso aí não é para todo mundo realmente, mas você estar preparado intimamente e espiritualmente para não se corromper com esse mundo é como a oração de Jesus: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Ou seja, estar preparado para esse leão que está rodeando a gente e com uma grande armadilha no futuro, isso aí é o mínimo, né? Você está preparado individualmente, né? E você e sua família. Efésios, né? Capacete da fé, né? Exato. Capacete da salvação, né? E escudo da Exato. fé.
Então, nesse sentido, é a única coisa que você precisa fazer. Mas assim, mas a perseguição tende sempre a piorar, né? Eu acho que isso não tem escapatória. Você sempre terá os remanescentes, você sempre vai ter a necessidade da separação do trigo e do joio, né? Só que eu acho que vai chegar uma hora na humanidade, e esse livro do Senhor do Mundo fala disso, né? Que o próprio mal já vai fazer a separação do trigo e do joio. Manja, assim, ele vai acabar eliminando a igreja cristã uma hora ou outra. Mas como a gente falou, quando isso acontecer é porque acabou, né? Eu acho que Jesus hoje não volta porque ele precisa separar o joio e o trigo. Só que vai chegar uma hora que essa pressão e essa perseguição aos cristãos vai ficar tão grande, tão insuportável, que infelizmente a gente vai acabar perdendo a guerra, ele vai arrebatar quem estiver de pé, que vão ser poucos, né? A Bíblia diz que serão poucos os que não vão provar a morte, né? Aliás, vão ter o privilégio, digamos, é o sonho de todo mundo não morrer, né? Mas assim, vão ser poucos, na verdade. E nessa perseguição, assim, fez a separação do joio e do trigo, agora é hora da gente descer aqui. Bom, vocês viram como é que é o mundo segundo suas vontades, né? A gente deixou vocês conduzirem a vida de vocês viram a desgraça que deu, então agora eu vou mostrar para vocês o que seria o mundo sob ao mesmo tempo que ele... Meu governo. Então, assim, eu não vou fazer um bando de zumbis, né? É interessante porque o C.S. Lewis fala isso, né? Quanto mais você se entrega para Deus e deixa de ser si mesmo, você nunca foi você mesmo do que antes, né? É verdade. Então... Inclusive, fazer a indicação do C.S. Lewis desse livro aqui, ó. Cristianismo? Simples, do C.S. Lewis. É o maior... Eu sou suspeito para falar de C.S. Lewis. Assim, Deixa eu fazer uma outra indicação também, que é, em tempos de ateísmo, esse livro aqui, ó. A Alma do Mundo, do Roger Scruton. Finado Roger Scruton. Maravilhoso. Deus o tenha, né? Maravilhoso. Maravilhoso no livro. Então, professor, nós estamos se encaminhando aí para o nosso final. Eu quero agradecer assim, imensamente a tua disposição, né, em fazer essa live. Eu sou um cara que não é nada conhecido, sou conhecido pelos meus aqui, mas assim, a gente tem né, o mesmo espírito, né, que nesse sentido que né, nos rodeia, a própria filosofia, né, os gostos, enfim, acabou nos juntando e aí Deus nos dá irmãos, mesmo de longe, Deus nos dá irmãos, claro. Irmãos pela fé, né? Então eu não sou ninguém, na verdade me espantou muito. Tu é comunista pai, por favor. Não, mas eu lembro terça, eu digo, meu Deus eu lembro quando eu anunciei. Cara, eu lembro que eu anunciei a minha conversão ao catolicismo. Eu só coloquei assim, de hoje em diante podem me chamar de católico. Assim, o negócio viralizou de um jeito que eu não esperava. De um lado, os católicos falando, olha, ele era burro, agora é inteligente. E do outro, os evangélicos falando, ele era inteligente, agora é burro. Né? E eu só assistindo de camarote. Assim. Ali eu percebi, bom, parece que algumas pessoas levam em consideração o que eu falo, mas às vezes nem eu mesmo levo, né? Mas assim... Não sabe, né, às vezes. Alguma importância eu tenho, mas toda essa importância que me dão, eu realmente não vejo. Eu realmente sempre me coloco no meu lugar de absolutamente ninguém. Mas eu sim agradeço imensamente. Então, eu sei que o senhor tem um curso online, que se o senhor quiser fazer a sua indicação aí do seu material, por gentileza. Sim, eu tenho um curso de defesa da fé. Ele é um curso modesto, ele é introdutório, mas foi o primeiro curso que eu lancei, assim, ele já está todo pronto. São 4 aulas, mais ou menos 5 horas e meia de curso, onde eu trabalho C.S. Lewis, William Craig, um pouquinho de Tomás de Aquino, não dá para ser muito, que é um curso introdutório. E basicamente o meu foco ali foi ensinar, em primeiro lugar, a você entender os males do mundo pessoalmente, como eu disse, né? Porque se você não entender o que é o mundo de verdade em si e os problemas que ele tem, você só vai defender de forma dialética a sua fé, mas você não vai estar entendendo o que você está defendendo, você não vai ter interiorizado aquelas crenças para depois expor a sua defesa, né? Todos os feedbacks que eu estou tendo desse curso são muito positivos, né? Realmente são muito positivos. Ele está disponível tanto para você comprar pela Hotmart ou entrando em contato comigo. Eu já mando um e-mail, né, mando o link da pasta e é seu para sempre. Não tem duração, não tem nada.
Modéstia à parte, ficou muito bom. Eu gostei. Eu reassisti as minhas aulas e eu aprendi com o que eu mesmo disse. Assim. Você vê que acho que alguma coisa ali não fui eu que disse, né? Quando você aprende com o que você mesmo diz, isso aqui não fui eu, né? Mas eu gostei, achei legal. E tem um curso de política que está andando aí, mas é um curso mais longo, de 6 meses. Seus artigos aí a gente acompanha onde? No canal no Terça Livre. Terça Livre juntos, né? Só que ali é só para assinantes. Nem eu tenho acesso, né? Eu mando os textos e aí eu só vejo o que está lá mesmo, eu não tenho acesso a tudo. Modéstia à parte, eu escrevo muito bem. Até um amigo me disse uma vez que eu escrevo melhor do que eu falo e ele acha que eu falo bem. Realmente eu gosto dos meus textos, mas ali não vai ter muita coisa de política, a não ser que seja uma coisa grande. Aí eu vou comentar. Ali é mais filosofia e o que eu senti de escrever. Porque gente graúda lá no Terça Livre não falta para falar de política, né? Sim. Então, eu vou fazer uma propaganda também aqui. Claro. Esta live tem um oferecimento, né, da minha esposa, né, a Gisele Seifert, massoterapia. Então, se você quiser, se você quer daqui de Passo Fundo e quiser, então, uma sessão de massagem, então pode ligar no número 99151 8650 e agenda o horário que ela vai atender você, né? Aqui a massoterapia, olha, tem uma frase que é clássica que diz assim: não guarde rancor, guarde dinheiro para massagem, né? E resolve bastante coisa. Então a minha esposa, eu vou deixar depois o link na descrição aqui quando eu compartilhar esse vídeo para vocês. Eu vou deixar o link, você que quiser ser um apoiador desse canal, um apoiador desse projeto, eu vou deixar um link para o Pix aqui, se você quiser fazer o seu apoio, né, desse projeto. Também, todas as lives você encontra também no Facebook, todo domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. Hoje nós tivemos, né, um pouquinho mais extenso, né, de manhã, para conseguimos se ajeitar melhor, né? Mas, professor, muito obrigado pela sua disposição. Espero poder contar com a tua ajuda mais uma vez, né? Não, eu estou à disposição, Comentar outros assuntos aí, que tem coisa acontecendo aí. Eu quero, né, tem a prisão do Bob Jeff. O Bob Jeff foi preso aí e mais alguns outros acontecimentos, né, do dia, da política do dia, que também mas que são necessários, né? São necessários né? E será que levamos em 2022 ou não? Se não matarem o homem até lá? Não sei. Eu não sei. Não sei, realmente eu não sei. Eu digo para todo mundo que o homem vai morrer, né? Não dá para saber. Não, eu acho que ele tá preparado. Depois da facada, eu acho que ele tá preparado para isso. Mas, assim, o sistema tá complicado, viu, cara? Não sei. Eu realmente não sei. Do ponto de vista negativo, eu acho que não vai mesmo. Acho que se não tiver a possibilidade... É como o Stalin falou, né? Não interessa quem vota, interessa quem conta, né? Então, assim, eu acho que se for secreto como foi em 2014, não vai dar certo, né? E ainda mais que quem está contando é do PT, ex-advogado do PT, fica complicado, né? Então, isso só me faz realmente... Não dá muito, né? Eu só estou torcendo para Ana Carolina Campanholo vencer estadual de novo lá e só. Assim, de resto... Nicolas Ferreira também, aquele piazão. Nicolas. Mas aquele é vereador, né? Vereador é muito distrital, né? Assim, ele tem que acompanhar uma coisa maior, ele já tá com visibilidade já. Ele vai para deputado, tem que ir para deputado, com certeza. Tem que ir para deputado, Tem que ir para deputado. Se Deus quiser, um dia ainda faço uma live com ele, mas esperar eu ficar um pouquinho maior ainda. Eu não prometo nada, mas eu tenho um contato dele, eu posso tentar. Mas eu não vou prometer, mas eu posso tentar. Não, ficaria lisonjeado. Professor, então, outras vezes eu quero gravar um podcast, aquele formato antigo, estilo Nerdcast, comentando o tema, ainda quero fazer uma gravação disso. E daí, posteriormente, assim que eu tiver tudo estruturado, eu quero efetuar de novo o convite e se o senhor aceitar, para mim vai ser uma honra tê-lo. Eu estou à disposição sempre. Então tá. Muito obrigado, gente, para você que nos acompanhou até aqui. Você que está nos assistindo posteriormente, né, vai estar assistindo essa live, não na live, né, assistindo offline. Muito obrigado por você estar nos acompanhando até aqui. Que Deus abençoe a tua vida, professor. Que Deus abençoe a sua vida. Deus dê graça, dê vitória. Deus preserve ele sempre a sua família, seus filhos. E que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo
esteja com todos desde agora para todos sempre. Não saia sem se cumprimentar e tem lanche no final da cantina. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Abraço, até mais, querido.